Hoje, o podcast para podcasters recebe Harry Góes, peça-chave para entender como o podcast brasileiro chegou ao patamar que conhecemos hoje. Depois de uma década na área de TI, ele migrou para o audiovisual, onde assumiu um dos bastidores mais complexos da mídia digital, a gestão de operações do Flow Podcast. Foi responsável por grandes programas, como o Vênus, Prosa Guiada e Ciência Sem Fim. Sua capacidade de organizar o caos levou a coordenar um momento histórico, o debate político para a Prefeitura de São Paulo, e transmissões ao vivo que marcaram a entrada definitiva do podcast como mídia de massa. Hoje, à frente da Góes Content e do Clube do Podcaster, Harry compartilha a sua visão para quem quer transformar podcast em negócio de verdade. Prepare-se, porque nesse episódio vamos conhecer um arquiteto dos bastidores do podcast, Harry Góes. Começando o podcast para podcasters, esse programa que vem explicar um pouco desse mundo audiovisual que tem muita informação, muita coisa, e você precisa de uma curadoria. Então estamos aqui para isso. Hoje eu tô com esse cara incrível que a Podcast Experience trouxe para mim, que é Harry Góes. Porra, irmão, prazerzaço ter você aqui, viu? É um papo que a gente já queria levar há muito tempo, trazer pra câmera há muito tempo. Verdade, né? A gente troca tanta ideia de bastidor e fala sobre mercado e sobre o que a gente tá vivendo, né? Pô, obrigado aí pelo convite. Porra, um grande prazer. Cara, eu vou começar com a pergunta base. Quem é Harry Góes na fila do pão? Bom, mais uma vez, obrigado aí. Nick no bastidor, também o Charlan aí na operação, né? Então, um salve o pessoal que tá atrás das câmeras, que a gente faz parte disso há muito tempo, né? E é sempre bom dar esse salve aí. Cara, particularmente, eu fui um cara profissionalmente que sempre gostou de tecnologia. Tive meu primeiro computador ali, acho que com uns 13, 14 anos já, mais ou menos. E a minha vontade de aprender foi sempre muito, muito orgânica, sabe? Eu falo muito sobre isso hoje em dia, porque eu acho que o podcast é uma mídia que eu me apaixonei muito por ter esse senso de orgânico. E lá no começo, eu acabei me interessando muito por tecnologia. Uhum. E o audiovisual está muito atrelado a isso, né? Então, lá no começo, eu fiquei ali... Esse botãozinho colorido, né? Então. Exato, entendeu? É muita novidade, tudo é muito atrelado, sabe? Tecnologia e audiovisual, ela é muito parecido as áreas. Sim. Na hora que você pega o dia a dia, as coisas mudando, como muda. Tecnologicamente falando de equipamentos também, como eles evoluem tão rápido também. Então é muito parecido e foi o meu começo, assim, profissionalmente falando, sabe? E você é um cara de TI. Eu venho da TI. Tu vem da 10 anos aí com suporte técnico, cheguei a trabalhar em Porto Seguro, cheguei a trabalhar, fiquei uns 6 anos num cartório ali, que eu era meio que, era eu meu chefe só, e eu acabava ficando responsável da parte mais estrutural, vamos colocar assim, da parte física, né? E ele era desenvolvedor, e eu cuidava mais da parte técnica mesmo, física ali do... Caraca, por exemplo. Que rolê legal, assim, tipo, é o que você tá falando, né? De trazer o cara da TI pra dentro do audiovisual. Mas isso, assim, já te falei isso algumas vezes, você é o cara mais organizado que eu conheço na minha vida. Oh, valeu. Não sei na sua vida pessoal, mas sua vida profissional é um negócio, assim... Eu lembro de um podcast experience que você deu uma aula de organização de arquivo. Isso. Que é um bagulho impressionante. Foi. Assim, pessoalmente, eu acho que um dia, eu não lembro, mas eu não lembro se foi nessa apresentação mesmo, que eu peguei, acho que, eu não sei se eu coloquei a foto lá, tipo, da sala, assim. Eu sou meio bagunçado em casa, é engraçado isso, mas quando eu sei que é algo que vai... Cara, não é que estar em casa bagunçado é algo que não vai me dar retorno, não. Mas eu busco melhorar isso. Mas é engraçado como eu acabo dando atenção em querer organizar a parte profissional de alguma forma, ou algum projeto que eu esteja envolvido, e vou deixando ali, aí você deixa o celular aqui, deixa a caneca aqui, você vai deixando, sabe? Meio que... É engraçado isso, eu não sei por que acontece isso. Na parte profissional, eu sempre fui organizado em qualquer empresa que eu passei. Eu acho que é o mínimo que a pessoa que trabalha, não importa com que seja, tá? Não importa se seja audiovisual ou não. Acho que o audiovisual, principalmente, o audiovisual tem muitas vírgulas, né? A gente trabalha com muito arquivo. Muito arquivo, muita vírgula. Muita coisa. Muita coisa, assim. A gente, aqui na Gramofone, por exemplo, a gente trabalha com todas as câmeras recadas. Sim. Então,
Por quê? Porque algum dia eu perdi o arquivo. Aí. E aí, como eu perdi o arquivo principal, eu preciso ter backup em todas as câmeras. Porque se dá um pau num OBS, num VMix, eu tenho como editar. Sim. E aí, isso vale para todos os programas da casa. Boa. E aí, eu já queria uma dica prática sua. Como você organizaria essa... Qual é a tua metodologia para organizar isso? Ó, eu acho que pra mim, eu posso dar um exemplo. Eu sei que vai meio que adiantar um pouquinho, mas a gente não ia falar talvez especificamente disso, mas teve uma externa específica, duas. Uma no Foto 21 e uma no Flow. No Foto 21, acho que foi uma... Externa, não. Foi externa. Foi externa. Uma pra Chocolates Brasil Cacau, que era o pod delas na época. Eu cheguei a trabalhar com o pod delas. E aí, nessa externa, eu tinha essa preocupação. Só que a Atem era a Extreme ISO já. Então, ela já fazia esse trabalho de me dar um PGM separado. Então, já tinha um arquivo ali. E as câmeras separadas. Okay. Só que, é claro, é o mesmo arquivo. Né? Tá. E aí, nisso também, eu tava gravando nesse SSD, né? Tava gravando no próprio OBS. E ali foi, eu acho que o inicial que eu tive de backup, vamos colocar assim, né? Foi o meu backup versão 1. Sei. Então era a Atem mesmo fazendo o trabalho dela e o OBS. Quando foi para fazer a externa do Chris Martin, que foi com o Vênus podcast, para fazer... Era num hotel, aquele hotel que é considerado 6 estrelas. Eu esqueci o nome do hotel, mas enfim. Tangará? O Tangará, ele mesmo. Foi lá dentro. Assim, foi uma externa que foi do dia pra noite, praticamente. Só que com essa experiência do Foto 21, ali a parte 1 já tinha. Eu falei, cara, mas eu preciso de mais backup. Então, o que eu fiz? Então, tava a Atem lá também, uma Extreme ISO, levei. Tava gravando em 2 SSDs diferentes, se eu não me engano. Não, tava gravando um SSD. Eu tava jogando pra um OBS na minha máquina e eu tava acho que com mais um Note. Literalmente mais um Note. Aí na parte do áudio, a mesa era a Zoom L8. Eu não sei qual que você usa aqui, qual que é? A M-Audio. Tá, M-Audio, tá. Mas era a Zoom L8. A L8, ela tem um cartão interno, que eu também não perco o áudio. Então, entendeu? Então tinha backup de áudio de várias formas ali. Ela grava tanto multipista quanto um PGM também de áudio, uma versão Wave fixa. Então tava gravando todos os canais, mais o master. É o master, o PGM da mesa de som é o master. Porque essa externa do Coldplay era assim, Coldplay hypado muito no Brasil. Sim. E aí todo show, brotou do nada brotou dá pra fazer. E aí ligam para... Com quem que a gente fala? Fala com o Harry. Nessa época, acabou caindo no meu colo, entre aspas. Eu falo que algumas coisas que aconteceram no podcast comigo, eu tive muita sorte. Além de estar correndo atrás, né? E essa pra mim foi uma das sortes, sabe? Porque eu tava como gerente de operações da Vertical. Então legal. Eu era o responsável mesmo, entendeu? Da Vertical. Então... Sim. O Flow, assim, basicamente falando para não adiantar assunto, mas ele é dividido, ele era dividido até então, quando eu tava, por verticais. Então, tinham 5 programas que eu era responsável, e dentre eles o Vênus. Então, era uma responsabilidade minha mesmo. Entendi. Entendeu? E aí, nessa, caiu no colo da Yas, inclusive, né? Porque foi ela que ficou amiga do Chris Martin do nada. E ela fala isso em algum episódio. Ela ficou amiga do cara do nada, assim, literalmente do nada. E aí surgiu... participa do meu podcast, ele falou, tá bom. E aí foi exatamente assim, Ale. E aí rolou um... Não, vamos entrar nessa aí. E aí rolou um liga pro Harry, você tem uma externa pra fazer no Tangará, é isso. Exatamente. E aí, na época, foi até um desafio diferente, porque... Obviamente, não vou falar nomes aqui, mas, pô, tinha uma desconfiança gigantesca, porque eu tinha feito 3 meses ali, eu acho. Nossa, bem no começo. E aí nessa ninguém conhecia meu trabalho, ninguém sabia que eu trabalhava num estúdio já, que eu era o responsável técnico e eu operava. Que entendia da técnica, né? Porque lá no Foto 21, de fato, eu era o responsável, mas eu operava. Na época eu era o responsável que operava. Então eu atendia muitos clientes diferentes. Então eu aprendi muito. A escala de aprendizado que eu tive no Foto 21, ela é gigantesca.
entendeu? Muito maior do que do período de 2 anos e meio que eu fiquei no Flow. Uhum. No período de 2 anos e meio que eu fiquei no Flow, cara, eu só praticamente apliquei o que eu já sabia. E assim, continuei estudando, claro, né? Mas tiveram poucos desafios mesmo, O assim. Foto 21 e o Gringos Podcast que você também fez, eles foram a tua plantação, vamos dizer assim. Cara, sim. E o Flow uma colheita. Ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, e o Flow é a faculdade, só que foi uma faculdade que eu mais apliquei. Mas aplicou. Não que eu desenvolvi muita coisa. Talvez o ápice foi o debate, que a gente vai falar na frente lá. Isso, a gente chega no debate lá. Mas aí, mas eu gostei dessa história. Mas nessa linha do de Chris tempo, Martin aí. entendeu? E aí você montou uma estrutura sabendo que vocês tinham pouco tempo com o cara e não podia errar. Exato. Aí eu montei equipe e tal, separei, eu falei, pô, esse cara aqui, ele me ajuda mais em fotografia, então beleza, ser responsável por isso. Que eu acho que o importante, assim, e que eu percebia que não é todo mundo que enxergava lá dentro, na época ainda, porque o audiovisual, ele tem várias etapas, né? Tem vários responsáveis e tem por que ter tanta gente, tá? Então, você que tem um estúdio aí que vai fazer algo maior que um podcast, porque o podcast é bem mais tranquilo. Uma vez montado ali, se você tiver um padrão mínimo de dentro desenhar... Dentro de um estúdio é super fácil de hiper tranquilo. De deixar pronto. Exato. Montar é difícil, depois que você tá pronto, não mexe. Perfeito. Se você não sabe fazer, não mexe. Perfeito, olha. Eu acho que é exatamente isso. Você montou e tá ok, você marcou ali onde é cada câmera, cada lugar, você vai ter isso aí pra sempre, não tem segredo. Agora, quando você envolve coisas que não estão nessa rotina principal, que não era rotina, não é rotina fazer externa. De nenhum programa do Flow até hoje não é rotina. Não é rotina. Você vê poucas vezes o Flow saindo do estúdio dele pra fazer alguma coisa. Total. Só com gringo que vai fazer, coisa do tipo. Então, nesse momento que você sai... Ao contrário de um Cazé. Exato. O Cazé, a rotina deles é externa, o estúdio é muito menor. Perfeito. Muito menos trabalhado. Exato. E aí você tem um projeto de podcast onde... E até para quem tem estúdio, o fazer externa não é o nosso core mesmo, não é o nosso negócio. Sim. Em todo mundo, né, que eu conheço faz externa, a gente faz feira, faz evento, faz um monte de coisa. Mas assim, no ano você separa, faz 4. Entendeu? Exato. É isso. E nesse momento que você faz a externa, é que você tem que lembrar o que é o audiovisual. Entendeu? Porque teve uma boa parte de estúdio que abriu o estúdio por conta do podcast. Sim. Assim como tiveram várias produtoras que se transformaram no estúdio de podcast e ela era produtora já e tinha esse costume, entendeu? E quem abriu o estúdio de podcast e não tem muito essa vivência, tem que lembrar, falou de externa, tem que lembrar principalmente de processo. Aí você tem que lembrar que você tem que ter pessoas específicas para cada coisa, e se você não tiver para todas as etapas exatamente, mas ter para algumas principalmente. Então, separa um cara lá, ele vai cuidar só da luz. Aqui ele vai cuidar só do áudio, aqui ele vai cuidar só de tal coisa, entendeu? Pra ter isso bem claro, porque senão as pessoas ficam perdidas no set. Verdade. Na hora da montagem da externa, elas vão ficar totalmente perdidas, entendeu? Então, falou de externa, que é o que estava acontecendo ali, que não é todo dia que tava lá o microfonezinho, porque pra você ainda tem mais experiência ainda, porque você atende vários clientes diferentes. Então, uma hora ele fala, eu quero tal coisa diferente. Você tem que sair da sua zona de conforto. Não, aqui dentro da Gramofone, o nosso cenário, ele é personalizável. Então, modular, né? Ele é modular. Tipo, o cara vira pra mim e fala... Começa assim. Quanto mais a pessoa for maluca e quiser coisa estranha no cenário, mais legal pra mim é. Legal. Eu gosto disso. Outro dia a gente tava aqui fazendo um piloto que era pra um negócio de maternidade. E aí, só teste de cenário. Esse armário saiu daí, eram 2 poltronas, a gente já trouxe ele pro meio. Vai ter TV, não vai ter TV, já tira a televisão e tal. A gente constrói essas loucuras junto com o cliente, mas envolve tudo e eu tô há muito tempo nessa porra. No final é isso. Sim. Cara, quando você pega uma galera não tão experiente, você tem que ter... E aí eu vou bater com você os profissionais que eu acredito e aí tu me confirma se é isso. Tá. Você tem que ter um cara da luz, sim, um cara do áudio, sim, um diretor, sim, e um contra-regra. Sim. É o mínimo. É o mínimo, né? É o mínimo. Pra trabalhar em estúdio ou externa? Não, externa. Externa? Eu acho que mais ainda.
Mais? Acho que mais ainda. Então coloca aí. Talvez, ó, pra gente ter uma externa... Ai, o mínimo perfeito É verdade, eu esqueci de possível. cinegrafista, cara. Como assim? Então, pra gente ter uma externa no mínimo perfeita ali, Uhum. assim, falar de cabeça, assim, do nada é meio complicado, mas, É, ó, mas a gente já tá chutando É. coisas aí. cara, tem que ter o cara principal, que é o que vai organizar tudo isso primeiro, Uhum. entendeu? Primeiro o cara que vai gerenciar isso aí, literalmente o gerente, que é o que eu fazia lá. Sim. Pra ele olhar o tamanho da externa, a importância e falar, eu preciso de tantas pessoas, Certo. entendeu? Preciso dessas pessoas. Uhum. Preciso dessa pessoa aqui e tal. E assim, no dia da externa, eu acho que o principal de tudo, você pode até estar com uma equipe enxuta. Existe essa realidade que é de muitos. Uhum. De muitas produtoras, muitas empresas, a realidade é essa. O que não pode faltar é a comunicação do dia. Então, é lei. Você saiu, qualquer dia que você atender aqui na Gramofone, um cliente para ser externo, cara, aluga rádio. Boa. Ou Isso. rádio, ou o equipamento mesmo, eu esqueci o nome, o walkie-talkie mesmo de Sim. audiovisual mesmo, Sim, aquele da sim. Royland, enfim, aquele de audiovisual. Uhum. Ou rádio mesmo de produção, Uhum. entendeu? Dependendo do tamanho do lugar, se for uma feira gigantesca. Intercom. O Intercom, Isso. Intercom, isso, perfeito. O Intercom, eu não aconselho muito, porque se seu espaço vai ser pequeno, por exemplo, numa externa, num evento externo, você só vai conseguir trabalhar ali próximo. Aham, também acho. Isso é um problema. Intercom é bom pra quando seu switcher é em cima e teu estúdio é Tá embaixo. perto. Você vai trabalhar ali no ao vivo, se for ao Uhum. vivo, enfim, se for gravado. É. Agora, se o espaço é grande, você vai ter que ficar indo pra carro buscar equipamento porque não tinha onde deixar, dependendo da situação, Uhum. alugar o rádio em si, Sim, boa. entendeu? Porque se o estúdio é pequeno, vocês vão se conversar. Você vai olhar pro cara e de falar, olho. Você de bate o olho. vai falar, não sei o quê. Você faz sinal, Uhum. entendeu? Não vai afetar tanto. Porque Sim. talvez você não esteja fazendo uma coisa muito artística. É um podcast. Sim. Muitas vezes é um Sim. podcast, não é aquela coisa artística que, tipo, não, volta, não vai ter, Uhum. sabe? Essa comunicação de vai, volta, não sei o que e tal. A não ser que seja ao vivo. Pode É. ser que você precise. Ali Mas na a hora. maioria das câmeras é parada, não vai ficar no câmera 1, tô com você, Exato. vai, isso aqui. Exato. entendeu? Segura. Esse que é o ponto. Isso a gente tá falando aqui pra externo de podcast, tá, pessoal? Isso, externo de podcast. Não tô falando que gravar uma publicidade, tá? É, outra coisa. Porque senão vai vir um monte de gente falar, não, e o logger, e não sei o quê, e vai começar a Não, avançar. é isso, não. Vai Não é começar esse a, o lugar. a escalar isso aí em um lugar que a gente E é não por isso que eu não falo, frequenta. o audiovisual é um lugar onde tem muita informação, e por isso que a gente tem que nichar, né? A gente tá falando só pra podcasters, pra poder galera entender que a gente tá nesse meio aqui. Exato, entendeu? Então, esse que é o ponto principal. Tá com uma equipe enxuta no dia. Nesse dia, eu vou dar exemplo então desse dia, vai. Desse dia da... no dia do... o primeiro do Foto 21, da Brasil Cacau, Uhum. que o pod delas tá fazendo. Era eu, uma operadora do pod delas, lá que elas tinham uma operadora, que era barra produtora, barra um monte de coisa ao mesmo tempo. Pô, eu chamei meu irmão na época. Minha esposa tá aqui pra falar, minha sócia no projeto do clube. Eu chamei meu irmão na época, né? Você chegou a ajudar no dia? Não, né? No pod delas? Acho que não, né? Não, né? Aonde? Não, falta 21 só, né? Não. Isso tá ensinando do pod delas. É porque ela trabalhava comigo. Ela trabalhava comigo na época. Eu chamei meu irmão. Eu chamei meu irmão, mas não foi nem pra externa. Então eu tava em 2 pessoas, era eu e mais um. Caraca, que punk. Era punk. E assim, foi meio do nada também. Cara, no audiovisual tudo é do nada, tudo é do dia pra Tudo é noite. do dia pra noite, né? Entendeu? E aí é só lembra de levar extensão. Exatamente. No Porque Vê- você não sabe onde vai ter tomada. É isso. Ó, no Vênus, É isso. Extensão e fita crepe, é só isso que você precisa. pior que é. No Vênus, acho que aí eu tive uma equipe maior, né? Porque aí eu levei um cara pra ele meio que cuidar da luz lá pra mim. Só que aí ele operou junto comigo também. Uhum. Teve o Christian também que ficou na operação junto. Aí muitos deles acabam fazendo tudo ali, sabe? Uhum. Eu não consegui Mas até que a dividir equipe muito. não, por ser uma equipe internacional, não foi tão mala pela quantidade de gente, né? De segurar, de Cara, barrar. facilitou muito não ter nenhum tipo de imprevisto de mimimi. Sim, Os isso, imprevistos isso. de mimimi realmente não teve. Porque, putz, é um cara internacional gigantesco, então às vezes acontece, falar, ó,
libero, mas eu libero no quarto de hotel X, ele tem da tal hora a tal hora e só pode 3 pessoas e a apresentadora. Ou 2 pessoas e a apresentadora. E acabou. Isso quando é internacional, quando é principalmente aqueles sets de entrevista de cinema, cara, é um bagulho surreal, assim. Você tem razão, é uma coisa que não teve, cara. Cara, isso ajudou muito a montar. Tava todo mundo lá dentro. A única coisa que eles pediram é que o próprio Chris Martin, ele não gosta que fica filmando na hora, fica usando o celular, sabe? Ele gosta dessa coisa humana mesmo. É coisa do cara da parte humana. Não é questão técnica, não é questão do nada do audiovisual, seja o que for. É questão que ele gosta mesmo desse contato humano. Não quer que deve ter ajudado muito na produção, porque todo mundo devia querer fazer uma foto trabalhando um vídeo, então você barra isso, pô, não sou eu que tô barrando, é o cara que tá barrando. Puta, já todo mundo tá concentrado. Exato. Todo mundo esqueceu seu Instagram, isso é maravilhoso. Exatamente. E aí, esse que foi, assim, um desafio legal que eu consegui aplicar, mais uma vez, entendeu? Porque eu já tinha passado por experiências. No Falta 21, eu falei de uma externa, mas acho que eu fiz umas 3 lá. Mas sabe o que você falou agora disso? Isso é uma dica muito boa. Do quê? Do seguinte, vai fazer externo, vai fazer qualquer coisa com gente gigantesca, onde gera muito burburinho, e todo mundo quer uma foto, todo mundo quer um vídeo, todo mundo quer registrar que tá ali, proíbe. Durante a gravação, ninguém pode mexer em nada de celular. Porque, cara, isso traz a galera pra dentro do projeto, traz uma concentração necessária para um projeto desse. Com certeza. Isso é uma ideia... É uma coisa que, cara, sinceramente, eu não sei como que você orienta esqueci o nome agora. Charlan. Eu ia falar Natan, não sei porquê. O Charlan, por exemplo, eu tô vendo ali, ele tá ali 100% focado e tal. Cara, é isso que tem que ser. Mas é dele. Então, mas é isso que tem que ser. Porque você acha... Eu tô de costas. Uhum. Mas, normalmente, eu não sei onde que fica o convidado e o cliente normalmente aqui. Aí. Normalmente o convidado fica aqui mesmo? Normalmente o convidado fica aí. Então, principalmente, o cliente tá sentado aí... Olhando ali o cara operar, Entendeu? Então, o cara que tem um estúdio, não se preocupar com isso e colocar isso como uma regra, cara, infelizmente tem que ser uma regra. Tem. Porque perde a concentração, sim. E uma coisa importante... A não ser que seja uma coisa mesmo que precise, sabe? Tipo, peraí, preciso... Não, a gente se comunica aqui por WhatsApp. Sim. Então a gente aqui tem uma comunicação interna entre quem tá de cinegrafista e quem tá operando no WhatsApp. Então o WhatsApp dele tá aberto ali. Sim. Ele tá olhando, se a Nick falar qualquer coisa, falar, ó, preciso ajustar, ou se ele mandar alguma coisa pra ela, existe uma comunicação. Mas o cliente percebe quando o cara tá no Instagram e quando ele tá... Isso, o cliente percebe. Exatamente. O cliente percebe. É outra coisa. O cliente percebe também, entendeu? Porque o problema não é você abrir o celular no meio da operação. O problema é de fato... Mano, tranquilamente, você vê o cara tá assim, ó, o operador... Viajandão, entendeu? Porque tem uma coisa que é importante, né? Nem todo podcast é interessante. Tem uns que são chato pra cacete. Isso é fato. E você fala, caraca, eu vou dormir. E acontece, não tem jeito. Não tem jeito, você tem que... E aí você fala, mano, tô aqui pra trabalhar, vamos lá apertar meus botãozinhos. Câmera 1, câmera 2, câmera 3, foco em quem tá fazendo. Exato, mas é importante, cara, que tem essa concentração mesmo durante o set, porque... você olhar uma vírgula, você já cortou errado, que a pessoa que tá assistindo vai perceber também. A dinâmica do papo muda com esse corte também, entendeu? Sim. A dinâmica muda também. Você também consegue, se você tá focado, você consegue deixar o corte mais rápido. Exato. Isso tem um time diferente. Quando você não tá, eu sei porque eu já vi isso, sim. O cara coloca na câmera, e aí enquanto o convidado tá falando, alguém tá falando, ele tá lá. Sim. Tá lá. Ele só muda na hora que outra pessoa fala. Aí ele troca. Ele não vai fazer um joguinho. Tipo, tá aqui, pum, agora, reação do cara. Joga na câmera dele. Joga na geral. Volta. Mais rápido. Te dá atenção no que tá fazendo, joga isso mais rápido. Exato. E muda também a dinâmica, entendeu? Mas eu queria falar contigo, então a gente cortou um monte de assunto aqui, que a gente é esse tipo de pessoa. É isso, podcast é isso. E eu dou... É que você não viu não viu eu e a Nick conversando fora do ar, que não termina nenhum assunto. Você foi uma das pessoas, cabeças, que trabalhou como gerente de operações do Flow. Sim, um dos gerentes de operação do Flow.
E isso, cara, o Flow, ele tá vou falar que ele tá um pouco menor agora por uma questão de reestruturação deles, né? Estão mudando alguns programas, enfim, Sim. saindo algumas coisas da grade. Mas ele é um canhão, um negócio gigantesco. Sim. Como que você chegou no Flow? Me explica aí, você fala, quer saber, eu vou trabalhar lá. O Flow já era esse Flow gigante? Como grupo, não. Tá, ok. Já... Nem tinha verticalizado. Ele verticaliza 3 meses depois que eu entro, porque eu entro em setembro, né? De 2022, eu acho. 2022, sim. Porque em janeiro eu tinha conversado com o Geiger, né? Uhum. Então, estratégia, cara, assim. Primeiro que eu sempre quis estar lá. Legal. É um fato. Sempre quis estar lá, tem até uma história. Eu tenho uma camiseta do Flow que foi comprada como um fã mesmo na época. Que eles vendiam camiseta, né? Uhum. Na época e tal, eu tinha comprado. E, cara, essa camiseta, eu tinha deixado até... A minha esposa deixou a etiqueta grudada no monitor, assim, pra mim... Meio que aquela parada de lei da atração, lembrar e tá focado, sabe? Que eu acho que é muito isso, né? Lei da atração é uma parada que, pô, foca. É quase Foca, isso. total. É quase isso, entendeu? E aquilo ali tava pra me lembrar e tal. E eu sempre quis estar lá desde quando eu fiz o Gringos. Talvez mais tímido no começo, Uhum. porque eu queria de fato que o Gringos Podcast tivesse um alcance gigantesco, mas com o tempo, até aprendendo sobre podcast, sobre mídia, sobre conteúdo, eu fui entendendo que existe um limite. Total. As pessoas têm que entender o limite delas. Entendeu? Principalmente quem quer começar hoje, que ainda há muito espaço, mas elas têm que entender até onde aquilo vai chegar. Entendeu? Quanto você tá disposto aí por aquele... por Exato. aquele- E acaba tendo um Como teto. criador de conteúdo, eu acho também. Porque o Gringos, ele é focado em música e rap. Principalmente em rap, vai. Mas assim... Mas é rap, Mas é rap. A maioria é rap lá. Então tem um teto, cara. Não é todo mundo que gosta, entendeu? Tem um teto. Então esse é o ponto principal. Que no começo ali, eu tinha bem fraco. Porém, fui amadurecendo cada vez mais, sabe? Falei, caramba, puta, queria estar lá. Esses caras são foda. A ideia A forma do deles Gringos é pensar. tua, não? É. A ideia do Gringos é tua. Eu poderia falar que o Ney teve parcela nisso, mas ele teve parcela em começar, o meu Uhum. sócio lá na época, né? Mas eu chamei ele, apresentei pra ele, que ele não sabia nem que era podcast, Uhum. entendeu? Aí no dia eu fui lá e tal, na loja, eu lembro como se fosse hoje, falei, Neizão, olha isso aqui, mano. Aí eu mandei, acho que um episódio dele no Podpah, do Rashid, eu não lembro. Uhum. Mandei algum episódio, assim, de rap mesmo, pra ele ver como que era, como funcionava. Ele queria fazer algum projeto na época, ele já fazia Uhum. uma parada ligava o toca-disco lá e recebia DJ também. Uhum. Sei lá, alguns DJs tocavam lá. Eu falei, cara, para de perder tempo com isso. Toda hora tá a monetização cortando disso aí por causa das músicas. Por causa das e tal, músicas, corta muito. entendeu? Falei, vamos fazer isso aqui, velho. Aí eu mostrei pra ele. Vou te mandar o link, olha aí. Já conheci ele já faz uns 10 anos já. Uhum. E aí eu apresento pra ele, aí, mano, vambora. Aí ele quis, tal, aceitou. Mano, no outro dia eu já tava lá na Santa Efigênia já, comprando equipamento, vendo microfone, sem entender quase nada ainda. Tava bem cru ainda. Caraca, Na época. E aí a gente, mano, começou a parada, tipo, assim, vambora. E acho que quantos meses demorou? Demorou muito não, né? Uns 2 meses já começou, já estreou. Acho que estreou em abril, alguma coisa assim. aí... É. E aí vocês receberam... Pô, eu lembro de ter visto, acho que vocês receberam o Kylie J ali, receberam... Cara, assim, falou de rap nacional. Todo mundo do rap nacional passou lá. Rap nacional antigo, né? Sem ser essa Sim. galera do trap. Passou. Começou na minha casa, né? Começou na sala da minha casa. Do apartamento que eu morava. Antes de ir pra loja. Antes de ir pra loja. Pode olhar os primeiros episódios lá, se você pesquisar. Aham. Joga lá como que é? Se pesquisar, você joga em ao vivo. Aí no filtro lá você coloca mais antigo, alguma coisa assim, o filtro do próprio YouTube. Você vai ver lá os primeiros, na sala de casa. Com as GoPro Hero 3 que tá rodando até hoje. Caraca, GoProzinha. E lá Quantas pessoas começaram o seu podcast com uma GoPro? Eu acho que isso é uma pesquisa importante pra fazer. Cara, eu acho que nenhum. Não, todo mundo começou com uma GoPro. E é Todo mundo que eu escuto falar assim, a minha câmera geral era É? uma GoPro. Todo mundo. A geral. A geral. Lá era todas. Lá eram todas. Lá eram todas. Lá eram todas. Porque, cara, aí volta até na parada que eu falo técnica. O quanto que a TI me ajudou nisso. Porque a TI mesmo, a parte física da coisa, que é de gerenciamento, de equipamentos ou coisas do tipo, você sempre teve que ser guerrilha também. Uhum. Porque a empresa nunca quer gastar.
ela nunca quer comprar o computador novo, entendeu? Às vezes porque não dá, óbvio, né? Porque, enfim. Mas às vezes porque não quer. E muitas vezes é porque não quer. Porque não trabalhei pra empresa pequena. Trabalhava com cartório de imóveis, por exemplo, entendeu? Não tinha problema lá não, tá? Não, mas eram empresas que movimentam muito dinheiro. Que movimentam muito dinheiro, mas de... é toda aquela choradeira sempre pra comprar qualquer coisa e tal. E aí você vai lá, pô, tira de um computador, vai pro outro. E o Gringos foi montado meio que muito assim, sabe? Tipo assim, pô, o que o Flow tem? Cara, eu sempre fui muito bom em fazer cópia. Então, o que o Flow tem? Deixa eu ver. Ah, pô, eles têm Sony. É uma 7.3, tá. Eu não posso comprar. Vamos lá. Eles têm um microfone, um SM7B? Tá, eu não posso comprar. O que eu tenho que saber pra comprar? E ainda errei. Porque na época eu comprei condensador, o famoso BM800. Na época. Que tá até hoje lá. Até hoje tá lá. Tá até hoje lá. Mas comprei o famoso BM800, que é um microfone baratíssimo. Não recomendo comprar. Hoje em dia tem opções muito baratas que dá pra comprar, de dinâmico já, que era condensador na época. Então já comprei errado ali. A câmera. É o que eu falei, pô, o que eu preciso de uma câmera pra fazer uma transmissão ao vivo? Aí eu comecei a ver tal, saída limpa. Entendi, saída limpa, tá. O que eu tenho possibilidade de saída limpa? Aí, entendeu? Eu tenho toda uma coisa da minha cabeça mesmo e interesse por parte técnica que me ajuda a ser diversão isso. A Ana sabe, ela é testemunha que a minha diversão é assistir review de equipamento. É o que eu fico fazendo, assim. Além de ver vídeos, sei lá, um My Conquister da vida de vez em quando, alguma coisa... Mano, é review de celular, review de... Não é só de câmera, de microfone e tal. É review de qualquer coisa, assim, parte técnica, assim. Eu gosto de entender o que eu vou comprar. E aí, eu preciso de uma saída limpa, é isso? Entendi. Aí, acho que eu tinha caído num vídeo no YouTube lá, mostrando que a GoPro tinha saída limpa. Aí girou 3 já. Eu falei, pô, peraí. Interessante. Quanto que é? R$300 eu compro uma. Legal. Então tá. Tá dentro do meu orçamento. Não, aí você começa a ter um pensamento técnico mesmo já da coisa. Peraí, não tem espaço. A lente dela é aberta. Entendeu? Não troco de lente? Beleza, mas peraí. Mas a grande angular dela é ótima. Ótima. Tá aqui na lata, ó. A câmera, tanto que lá na loja fica em cima, assim, ó. Nessa distância da caneca aqui, ó. E ela abre 180. Mostra tudo, entendeu? Ela deve ter... Eu não me lembro, mas acho que GoPro, a abertura dela, acho que é 15. A abertura dela, eu acho, 14, alguma coisa assim. A abertura dela é gigantesca. Então, cara, é isso. Eu falei, pô, é pra começar, vamos aí. Aí a gente evolui depois, entendeu? Vambora. Ali foi um modo só vai, mas um modo só vai... Eu falo muito do só vai, né? Foi um só vai estruturado. Eu sabia onde eu queria chegar, o que eu precisava comprar. Não foi aquela coisa tipo, vou fazer com a câmera de celular bem badarosca, a luz aqui do coisa. Não. É tentando ter o mínimo do mínimo do mínimo ali, sabe? Que ficou bem ruim ainda quando eu olho hoje. Mas aí você vai entendendo, vai melhorando. Entendeu? Se você vê o primeiro episódio da loja, como tá hoje, tá muito melhor. Porque eu falei, Ney, a iluminação tá muito ruim aqui, velho. Vamos trocar essas lâmpadas e tal. Sabe? Você vai evoluindo, mas é isso, com propósito. Não é aquela coisa jogada. Então quem começa a podcast hoje... Dá pra fazer as coisas assim. Dá pra fazer as coisas na gambiarra. Dá. Eu não lembro se eu já contei essa história. Mas tem que ser uma gambiarra com propósito, cara. Sabendo a gambiarra que tá fazendo. Exato. Eu não lembro se eu contei essa história aqui, mas eu já contei pra algumas pessoas. Que é o seguinte, quando eu comecei a montar uma web... Bem antes de pandemia e tal, eu trabalhava numa rádio e num jornal. E aí, a gente foi fazer uma web TV pro jornal. Legal. E aí, que era pra receber prefeito, da baixada, essas coisas. Passei a lista de equipamento. É isso que tu falou. Os caras olharam e falaram, não. O quê? Quanto? Não. Olha, a gente tem... Aí, só que a gente tinha uma galera que queria fazer. Tá. A gente tinha um celular, um microfone lapela que colocava no celular já. Bem... qualquer coisa. E aí, a luz tava uma porcaria. O que eu fiz? Eu pedi pro eletricista fazer uma calha vertical. Vertical não, uma calha... Ela era meio, sei lá, meio torta. Assim, mais pra baixo, meio assim. E aí ele fez uma calha, assim, que... com luz luz fria. Pra gente poder fazer alguma iluminação com coisa em cima, assim. Caramba, é o nível de gambiarra. Não, muito bom, pô. E funcionou pra caramba. Levou o prefeito, levou o candidato. Eu tenho
que algum candidato a presidente, não sei se foi o Haddad, né? Foi lá com essa luz. Horrível. Caramba. E o celular. E a gente fez umas coisas muito... Mas assim, sabendo fazer a gambiarra. Sim. Se tu sabe fazer a gambiarra, funciona. Exato. É o que eu falo, tem que ser a gambiarra com propósito, porque assim, quando você faz... O que eu quero dizer com a gambiarra com propósito? Cara, você vai fazer com a intenção de melhorar, mas sabendo que, tipo, pô, vai funcionar pra minha realidade e você ter também o discernimento que, pô, vão melhorar em breve. Isso. Assim que possível, entendeu? Mas fazer o básico ali pra não ficar também feio mesmo. Entendeu? Porque você olha o Gringos hoje lá, pô, tá com a mesma GoPro Hero 3, eles estão lá tocando lá, entendeu? A imagem não é das melhores, mas você vê, não é uma imagem horrível. Sim, sim. Que eu tava até falando com o Ney, eu tava olhando o episódio, tava o áudio horrível. Uhum. Esses dias até, eu não sei se você viu o meu story lá, eu pergunto ao pessoal, você prefere esse aqui? Fiz o mesmo vídeo. Lembro eu fiz um que vídeo, eu respondi. eu fiz um vídeo pra ter uma parte 2, que eu não fiz ainda. Vai ter uma parte 2 em breve. Porque o ponto é esse, cara, áudio é a principal coisa, não é só no podcast, é em qualquer coisa. Putz, total. E principalmente o podcast. Entendeu? O podcast, as pessoas que consomem, a maioria das pessoas que consomem, elas consomem fazendo algo, elas consomem, como é que fala? Fazendo alguma tarefa, alguma rotina. É uma segunda tela. É uma segunda tela. E o áudio é o principal. Total. Sempre é pra qualquer coisa, que eu falei, tá, pessoal? Pra qualquer coisa é o áudio. Mas principalmente o podcast. Porque é duas pessoas paradas, estamos parados aqui, ó. Sim. Alguém que tá começando um podcast, tá interessado, ela vai mais absorver o conteúdo ouvindo do que assistindo em si. Mas aqui tá lindo. Tanto que Tem que ter, claro. Assim, tanto se que possível a retenção ter, dentro ótimo. do Spotify é muito maior do que no YouTube. Exato. Se a gente fala de retenção, dentro do Spotify é muito maior. Exatamente. Porque ali você coloca, vai fazer o teu caminho Exato. e vai chegar em casa, por exemplo. É tipo, faça algo bonito. Pô, faça algo bonito. Mas se preocupe muito com o áudio, entendeu? Porque é isso. Esses dias tava tendo episódio lá, como eu falei. Cara, tava muito ruim o áudio. Eu falei, Ney, não deixa acontecer, mano. Se tiver ruim, para o programa ao vivo mesmo, arruma e volta, tá ligado? Mas, mano, não deixa o áudio ficar zoado, man. Faz no escuro, você vai ver. Você vai ter um episódio. Agora, não deixa o áudio ruim. Você pode colocar uma tela qualquer lá num coisa e falar, deu pau na câmera, tá só uma tela aqui, mas o áudio tá ótimo. Escuta aí o conteúdo, porque o conteúdo é esse. Exatamente. Vamos lá. E aí, bom, você chega no Flow. Isso. E como que era o dia a dia, assim, de um coordenador já na vertical? Qual que era a tua... Eu entro lá, é até curioso, o primeiro dia eu tava na Mansão Maromba fazendo uma externa, o primeiro dia. Isso era muito Flow, velho, coisa aleatória. Era o Pedro, na época que eu trabalhava lá, ele pegou, tá fazendo aí, velho, tal. Não, eu chego nele, né, porque até então eu entrei meio que pra gerenciar os processos lá dentro mesmo. E aí, Pedro, claro, pra você criar um processo, você precisa entender o que tá acontecendo. Total. Não é chegar lá e falar, ó, hoje você vai vir de amarelo, sendo que... E aí? Por quê? Por quê, né? Então, eu precisava falar com as pessoas. Então, fui lá em uma das casas lá, cheguei e falei, Pedro, beleza, tal, pô, começando hoje, precisava conversar com alguém pra falar sobre processos e tal, entender como é que é a sua rotina, me fala aí. Pô, cara, acho que quem vai te ajudar é fulano de tal. Ele falou o nome de outra pessoa lá. Mas aí, você tá de boa aí? Eu falei, depende se você fala tá de boa, tô. Meu câmera não sei o quê, um quebrou o braço, outro tá doente, não sei o quê, tô precisando de um ali, vou na Mansão Maromba gravar com o Batista. Você me ajuda? Eu falei, ajudo, pô, claro, do nada. Caraca. Aí eu avisei, né, na época, pô, quem tinha me contratado até então era o Geiger, não tinha um responsável geral ainda, não tinha um responsável, eu entrei sem ter esse cara que você responde a ele. Eu falei pro Geiger, tô indo numa externa ali, precisaram de ajuda, é isso, tô indo lá. Ele falou, beleza, tranquila, é isso, tá trampando, né? Vai falar, não, tá trampando. E aí fui lá, câmera. Foi câmera. No primeiro dia. Mas, cara, fiquei 3 meses lá, mais ou menos, assim, ajudando o Critique, meio que, entre aspas, com muitas aspas, avulsos, já gerenciando algumas coisas ali, né?
E aí, oficialmente mesmo, eu entre setembro, em janeiro aí tem uma reunião geral que verticaliza tudo e apresenta todo mundo, quem vai cuidar do que e tal. Meio que estrutura mesmo ali essa parte de operação, né? De como que ia ser. E aí eu começo como gerente de operações da Vertical. Até então tinha o nome de Studios Flow, que cuidava do Vênus, Ciência. Na época tinha o Avesso, podcast. O da Amy White, que era o Rosa? Como que era mesmo? Prosa Guiada. E o Amplifica. Amplifica, legal. Então, o que eu fazia lá? Eu gerenciava, né? Operadores e editores desses programas. Eu tinha uma equipe de, acho que 6, 7 pessoas, eu acho. E aí, depois, um outro marco é a entrevista do Bolsonaro no Flow. Sim. Nessa entrevista eu acho que eu não tava ainda. Na dele já presidente? A primeira. Na segunda? Na segunda eu tava. Segunda você tava? Acho que a segunda eu tava. Putz, teria que ver a data. Eu entre setembro de 2022. Puxa quando que foi a entrevista aí. Deve ter sido, porque a eleição é novembro. Coloca Bolsonaro Flow. Que aí vai saber. Vai estragar meu algoritmo. Você sabia que dá pra entrar como anônima dentro do próprio YouTube? Vocês sabiam disso? No próprio aplicativo do YouTube. Você entra lá como convidado. Aí dá pra você pesquisar e fazer as coisas sem precisar. Mas mesmo, então, assim, não é algo que tava, como não estava dentro da tua vertical, não era minha responsabilidade. Não foi tua responsabilidade, nem trabalhou nesse rolê. Não. 9 de agosto de 2022? Não, eu entro um pouquinho depois. Então tá depois. Eu entro em setembro. Um pouquinho de nada depois eu entro. Então, qualquer coisa relacionada ao Flow Podcast eu nunca trabalhei. Trabalhei só no final. Foi uma última... Tava mais na coisa do Vênus e do... Quem era o Vênus era o grande podcast ali, né? Da vertical da que tua vertical. da minha vertical era. O Ciência, né? Pô, Ciência sempre foi gigante. Ciência também era bem grande. Assim, eu não sei. Depende muito dessa ótica. O Vênus tinha bastante audiência, assim, na época. Mas o Ciência sempre teve uma constante de live, pô... Mas pra quem olha de fora, o Vênus dá mais trabalho. Porque os nomes que são envolvidos no Vênus é isso. É Chris Martin, sei lá se a Sandy foi, mas é Sandy. Pior que não, viu? Não? Na época quem era produtora lá era a Dani. A Dani sempre foi muita correria, sabe? Tipo, não dava muito BO. Operacional não dava BO. Entendeu? Operacional mesmo. Porque aquilo, a caixinha pronta. A caixinha pronta é outro A caixinha rolê, pronta. Né? O desafio é quando você sai da caixinha. E a maioria dos programas do Flow era caixinha, entendeu? Ali, respondendo até a sua pergunta, de desafio que eu tive na Vertical Studios Flow, que eu tive desafio no Flow News também e tal, foi o Chris Martin e foi também a externa que eu tive do Ciência Sem Fim, na Campus Party. Foi uns 4 dias, 4, 5 dias de externa. Que legal. Doideira. Mas a internet tava funcionando, essa é a certeza que a gente tem. Tava. aí funcionou bem. Se tem um lugar que a internet não pode falhar pra live, era Campus Party. Funcionou bem. Mas lá foi desafio também, cara, porque lá a gente não tinha uma estrutura montada, não tinha um quadradinho nosso. A gente teve que fazer na mesa, se vocês olharem lá. Na mesona mesmo, que todos os caras todo mundo lá. fica. Tipo, todas as mesas ali lá. O bom é que realmente era um ambiente nerd, que não tinha filha da putagem, vamos colocar assim, sabe? Sim. E de fato era uma galera que, pô, não deu trabalho. A gente chegou a deixar o PC lá. Caraca. Assim, com muito medo, mas deixou. Eu trabalhei com futebol, né? Transmissão de jogos de futebol. E aí eu fiz a semifinal da Libertadores do Santos e Corinthians. Vila Belmiro e Pacaembu. O que acontecia muito? Não sei se as pessoas sabem, o sinal de rádio de transmissão, ele é uma linha telefônica. Sim. E é um aparelho chamado Tie-Line que codifica e decodifica. Sim. Os caras vinham, olhava o quadro de telefone e falava, precisava pendurar a minha coisa, porque ele precisava fazer a transmissão dele. Quem que é esse cara? Não tinha nem nome. Ele arrancava a tua linha, ligava a dele no lugar e tua transmissão caía no meio. Nossa. Mano, um pega pra capar, que é isso, assim, pega pra capar. A gente teve que arrumar um segurança da Vila Belmiro pra ficar na frente do quadro de luz, só conseguia mexer quando... Foi uma loucura que eu já vi na minha vida. Foi isso. O segurança teve que ficar o tempo inteiro, porque senão a galera, minha internet tá ruim. Tira
Qual que é o meu cabo? É tal. Espeta no outro. Caramba. E derrubando a transmissão, um derrubando a transmissão do outro. Na hora do jogo, ninguém derrubou mais nada, mas até a gente começou, o jogo era à noite, a gente começou a transmissão, era tipo 12:00, 1h, a montar tudo, fazer a parte técnica. E aí, quando até chegar, mano, cada um que chegava, Rádio Argentina, derruba, pá! Rádio do Ceará, derruba! Até a gente conseguisse. E aí até o segurança tá lá, deu uns pega pra capar, técnico querendo dar soco em técnico, aquelas loucuras. Só BO, né? Só BO. E aí quando você pega um evento organizadinho, é muito mais fácil. Pois é. O público ajudou ali também, né? O público ajuda também, é o que eu falei. Tipo, é um público realmente que, pô, assim, o que ficou lá na mesa, eu acho que foi a máquina. Acho que a máquina TV, a monitor, alguma coisa assim só. Assim, deixei com um monte de fita em volta, né? Pra se alguém mexer. Porque tinha segurança lá dentro, mas não tava responsável pela gente, né? E aí, marquei a mesa lá, o nosso espaço, pra não perder também. Porque é isso, a mesa podia se qualquer um sentar, a mesa tava livre. Não tinha essa de, tamo num quadradinho lá de vidro. Não tinha essa época aí. E aí, foi esses dois desafios que eu tive, assim, externo. Porque o resto, cara, o resto é operação que tá lá, montadinha, sabe? A câmerazinha PTZ, que a gente sabe. Fixou no convidado, já era, entendeu? Trocou câmera, acabou, entendeu? Mesa de som, ainda bem que já eles usavam L8 também, que eu já tava acostumado. Enfim, muita coisa ali era bem tranquilo nesse sentido, entendeu? Sim. O que pegava mais era quando tinha externa, aí sim. E gerenciar também, aí pessoas, né? Operador, ficou doente, não sei o quê. Eu preciso viajar, eu preciso não sei o quê. Aí você vai lá, tinha que operar também, de vez em quando, né? Porque eu só gerenciava, mas... Mas faltou gente, faltou gente, vai você. E aí cai no teu colo debate, que a tua imagem, que eu falei que tu é a cara do debate de prefeituras, de prefeito 2024? 24, 2024, isso. Cai no teu colo isso aí. Também, correria em cima da hora. Ou teve um tempo pra vocês se prepararem mais do que o Duque de Martin, por exemplo? Cara, teve. Eu achei, assim, o tempo foi curto, mas foi um tempo suficiente. Quando me chamaram, porque eu tava nessa época aí, eu já tinha até saído do Flow News. Eu entro no Flow News, eu gerencio as operações, eu ajudo a fundar o Flow News, né? Então, teve a data de estreia lá e tal, eu tava lá nesse dia, gerenciei todos os processos e tal. E aí eu saio dessa vertical pra ir pra vertical da Flow House. Entendeu? Então, fiquei uns 6, 7 meses no Flow News. Mano, assim, gerenciei tudo ali, deixei tudo redondinho. Enfim, tem um vídeo até, acho que no YouTube, no canal do... Esqueci o nome do canal dele, caramba. Que mostra lá o estúdio do Flow News e tal. Joga aí, estúdio de Flow News, vocês vão achar. Enfim, tava tudo lá bonitinho, redondinho. E aí eu saio. Vou pra vertical da Flow House pra ajudar na estruturação da casa lá do Flow, que eu não sei se vai... Um dia sai? Se um dia sai ou não tem informações. Mas sou chamado, porque o cara lá, ele confiava também que eu podia ajudar e tal. Cara, teve 3 semanas, 2, eu acho, 1 mês. Eu não lembro agora, tá? Porque o que acontece é o ponto-chave. A gente ia fazer o debate na faculdade da USP. Tava tudo pronto. Tudo acertado, vamos colocar assim, né? E aí, o debate era uma segunda-feira, tá? Sexta-feira, à tarde, a gente descobre que a gente não pode fazer lá na faculdade da USP. Faculdade de Direito lá, que tem lá no Largo São Francisco, não, acho que é São Francisco? É isso mesmo. São Francisco. Sexta-feira. Todo mundo tá tudo planejado. Todo planejamento. Visita técnica já feita. Já sabia. Que é isso que eu brinquei já sabia quanto de extensão. Quanto extensão que tem que ter. Quanto de painel LED ia ter. Quanto de painel LED, tudo. E aí vocês vão pra onde? Eu sempre esqueço o nome daquela... É um clube da... Não é Higienópolis, não. Fica perto da avenida... Indianópolis. Indianópolis. Tem um clube que tem perto da Indianópolis. Eu não sei se é de uma empresa, se é tipo aqueles... Clube Sírio. Sim, não é um clube ali. Aí foi nesse clube aí.
Que a gente conseguiu ainda porque acho que o cara do Flow SA, acho que era o Dib, que apresentava um dos programas lá, ele frequentava lá e conseguiu lá. Que é Era cara um do cara do teatrinho. CE. Não, era numa... Cara, tiveram algumas possibilidades, mas eles deram... Hã? Sibéria? Espéria. Não. Não. Joga clube perto da Avenida Indianópolis Não, que mas você vai achar. Cara, teve uma sala, que é uma sala parecida com uma sala de palestra. Uhum. Que eles... Eu não sei se foi a primeira opção que eles deram. Mas foi uma opção bem viável que a gente encontrou. Analisando lá, trabalhando todo o time, né? Produção, Sim. todo mundo envolvido lá, a gente analisando e foi na visita técnica lá. Pô, foi a que a gente mais gostou Quer até, dizer, pela logística e tal. Você foi de, sei lá, 1 mês, um lugar todo preparado pra 3 dias, agora é esse lugar novo. Foi exatamente isso. Esse foi o maior desafio que eu tive, sem dúvidas, no audiovisual, porque ali não era nem podcast, né? Não, ali não é algo, podcast. algo ali. que o Flow nunca fez na vida. Aham. Ou em nenhum podcast acho que tinha feito até então. Daquela magnitude ali. E aí, com uma eleição que tava já pesada. Pesada, por conta Eleição do municipal candidato. já acho mais pesada do que federal. É. Já pesada ali, É. né? E aí você tinha todo mundo meio... Depois daquilo ali que vem a cadeirada, mas isso acontece... Ou a cadeirada Não, a foi cadeirada antes? vem antes ainda. A cadeirada É, vem antes. então é pior ainda, É entendeu? pior, porque aí já tá... Cara, tá quente pra caceta. A cadeirada vem enquanto a gente tá organizando o nosso. Nossa, bicho. Aí fica cadeira- naquela de vai ter, não vai ter, vão se respeitar, não vão, e ó. Nossa. E aí, Foi. você montou toda a estrutura e tava funcionando legal. Tava tudo No debate, no- cara. tecnicamente, assim, tipo, pra você tava rolando. No debate em si, eu sou chamado pra ser o gerente meio que técnico geral da coisa, né? Uhum. Porque quem tava junto comigo era o Thiago Beirigo, eu ia falar Thiago Pelais, o Thiago Pelais eu trabalhei lá na Porto, né? O Thiago Beirigo, ele tava responsável técnico comigo. Só que é muito bom tecnicamente. Uhum. Tecnicamente, eu falo isso direto e falo tranquilamente, que é um dos melhores caras de VMIS que eu já conheci já, entendeu? Só que ele não tem tanta skill de organização. Uhum. Não que eu não seja um cara organizado, pessoal, pelo amor de Deus, tá? Ele é Não, forte. mas é isso. Mas é o- essa visão mais... Não é um organizador. Ele é organizado, não é um isso, organizador. Essa visão mais de entender o todo e Uhum. vamos lá, peraí, ó, isso aqui vai aqui, vamos lá e tal. No dia da operação, por exemplo, ele era o diretor técnico lá dentro. Uhum. Eu não apitava em nada lá dentro. Ele sabia o que ia fazer, ó. Eu nem sabia o que ele estava fazendo lá dentro, nem nada. Eu fico como diretor de estúdio, que eu nem Uhum. sabia que precisava ter. Entendi. Entendeu? Na época. Então, eu fiz todo o planejamento. Então, esse planejamento eu que fiz. Então, entrar em contato com o fornecedor de gerador que ia ter. O que ia ter também, né? Se ia ter Uhum. gerador, se não ia, se ia ter que câmera, entendeu? O que ia ter e tal. Uhum. Fiquei nessa parte de responsa e tal. E ele ficou nessa parte técnica do dia, principalmente lá, do dia do debate. Clube Sírio. Foi no Clube Sírio, verdade. Uhum. Eu sempre esqueço, agora eu vou lembrar. Sírio libanês, vou lembrar. Então, nesse dia, cara, no dia, agora vamos pro dia, tá? Teve esse Uhum. pré tudo, essa preparação do que ia ter, não ia ter e tal. Também, pô, assim, ainda bem que o debate caiu no colo do Flow News. Uhum. Eu acho que isso foi um fator fundamental para boa parte das coisas terem dado certo, porque no Flow News estavam as pessoas mais, assim, profissionais e competentes que tinha no grupo, entendeu? Que eu trabalhei, que eu tive a oportunidade de trabalhar, não que as outras não sejam também, tá? Mas, enfim, Uhum. as com que eu trabalhei, a produtora a produtora executiva era a Bia, e tinha a Tainá também, que era a produtora. Aí o Raul era o responsável, o Thiago era a parte técnica, era o operador técnico, o gerente de operações lá do Flow News, né? Que eu saio e ele entra no meu lugar. E também essa era a equipe principal. Aí eu tenho que montar a equipe de tudo, entendeu? Aham. E no dia, eu trabalho principalmente, que é o que eu gerei muito ruído internamente, que aí a gente entra num assunto de ego, que é trabalhar com boa parte da equipe externa. Tu chamou muita gente de fora ali. Chamei muita gente de fora. Internamente do Flow, eu acho que eu chamo 3, 4 por aí. Pra trabalhar na parte de baixo. Porque tinha 2 transmissões. Aham. Debate e a transmissão do Igor.
O Igor é o ok. pré. Entendeu? Ia ter um pós também, mas acho que eles abandonaram o pós depois. Eu acho que foi pós de eles bom tom abandonaram. abandonar o pós. Eles abandonaram o pós. E aí... não teve o pós sim. Teve o pós? Tanto que eu lembro que teve o alvoroço lá Da pessoa sangrando. da pessoa. Aí ele quis lá se justificar, né, o O coach... queridíssimo, O coach quis lá se justificar? Quis lá falar a versão dele lá, entendeu? Caramba. Não do soco em si, mas dele ter sido expulso. Expulso do debate. Segundo ele mesmo, né? Caraca. Ele infringiu regra, cara. Simples assim, entendeu? As regras estavam bem claras. Assim, pra quem não conhece o sistema de debate, todo debate, ele tem regras que elas têm que ser seguidas, tipo o STF que manda. Uhum. O STF, acho que STJ, enfim. É o pessoal que cuida lá do... E todos assinam. TJI, Tribunal de Justiça TJ, Eleitoral. Aí, todos assinam. A gente tem que seguir um mínimo padrão lá e todos assinam. Então, todo candidato sabe das regras. Entendeu? E ele infringiu a regra, pô. Entendeu? Aos 45 do segundo Nossa, tempo. faltando 20 segundos, cara. E eu mó feliz, assim, falando, porra, deu tudo certo. Porque foi uma briga, pô. Foi uma briga conseguir aquela estrutura, conseguir convencer os caras. A gente entra na mesma conversa que a gente teve. Uhum. Pô, toda empresa grande, tô falando de empresa grande, tá? Uhum. Porque, pô, eu sei muito bem a dificuldade de vários estúdios no Brasil inteiro. O que é você manter isso aqui? Uhum. Entendeu? Agora, quando a gente parte pra empresa grande, pô, os caras choram mais do que empresa pequena pra investir coisa. E eu tive que brigar na época. Explicar pros caras, falar, pessoal, não é por nada não, mas tem muita coisa aqui que a gente não pode executar. E assim, eu me lembro de ter essa conversa que eu falei, pô, se vocês... Eu tive essa conversa acho que com o Red lá, né, com o Raul. Falei, cara, se você confia no meu trabalho, vai ter que ser do jeito que eu tô falando, me desculpa. Eu não vou entregar menos que isso. E eu não vou, cara. Não vou. Eu me recuso a fazer algo que eu sei que vai dar errado. Me recuso. Eu me recusei, literalmente. Porque é uma responsa muito grande, né? Exatamente, entendeu? Eu não tô indo lá pra tirar fotinho pra falar que eu fiz o debate, não. Eu tô lá pra fazer um negócio foda, aí sim eu vou falar que eu fiz um negócio foda. Total. Entendeu? O foco é outro. O foco é entregar, aí depois sim tirar a foto, entendeu? E aí, cara, foi assim... Nos bastidores internos do Flow também, teve bastante ruído por conta dessas escolhas que eu tive, entendeu? Até de não... Porque, assim, ó, abrindo o jogo aqui, cara, boa parte da equipe tava pra fazer o Rock in Rio na época. Entendeu? E eu sei como é externo. Entendeu? Talvez a pessoa que nunca fez externo, o pessoal do administrativo, vamos colocar assim, o pessoal do administrativo não sabe como é externo. A equipe do Flow, boa parte da equipe do Flow tava lá no Rock in Rio, que tava entregando pra Nestlé, se eu não me engano. Acho que foi pra Nestlé que tava entregando, pro Kit Kat, se eu não me engano. Cara, boa parte foi pra lá. Ficaram 2 semanas no Rio de Janeiro. Você sabe, você já trabalhou em... Cara, ficar um dia inteiro, você chegar morto. Imagina 2 semanas sem você ver a família. Morto. Aí, pô, administrativamente, eu tive sugestões, vamos colocar assim, de trabalhar, que o pessoal ia voltar no mesmo dia do debate. Chegou de um Rock in Riozinho. Não, eles aguentam, eles vão conseguir. Dá conta. 2 semaninhas ficaram fora, pô, tranquilo. Estavam No lá Rio. curtindo a praia. Mó solzão, Praia da Barra. Solzão, Praia da Barra, tranquilo. Já é. Tava em Copa. Tava em Copa. Sei lá onde era o Rock in Rio, Rock entendeu? in Rio é Jacarepaguá, é longe, Entendeu? perto da Barra. Então, cara, assim, foram coisas chatas, mas que, assim, ainda bem que fui ouvido e é isso, foi entregue, entendeu? Então eu prefiro ter pessoas com ego ferido, com carinha feia pra mim no dia a dia, do que eu entregar um negócio podre e falar, caramba, lá, foi ele que fez essa merda. E aí, no final, assim, tudo, no final a gente tem um acontecimento inesperado, que chama atenção pro negócio, mas o projeto foi entregue. Foi entregue. Foi entregue. E aí seu rosto aparece no Brasil inteiro. Pois é, então, isso não era pra acontecer. É legal você me perguntar isso, a gente tá falando sobre podcast para podcast, isso que eu tô falando de uma visão do que aconteceu. Por que que eu apareço lá? Tem um motivo que eu não calculei.
Quando a gente começa a fazer os ensaios com Tramontina, e assim, acho que o meu maior desafio, minha maior ansiedade que eu tinha era entregar alguma coisa no nível que o Tramontina trabalhava, que era a Globo, entendeu? Por isso que eu falei, por isso que eu briguei muito lá internamente. Cara, eu fiz um relatório. Uhum. Fiz um relatório gigantesco. Eu acho que eu tenho esse relatório no meu e-mail ainda. Eu devo ter em algum lugar lá. Eu não sei se tá no e-mail interno, que eu já não tenho mais acesso, mas se eu achar, eu te passo até pra você ver. O relatório que eu fiz de problemas que iam dar e minhas preocupações com esse debate. Falei, pô, a gente nunca fez, sabe? Tipo, são coisas que, assim, sai totalmente da nossa caixinha, Alexandre. Completamente. E aí você tem um Tramontina que já fez muito, com uma baita experiência. E aí... E o podcast, ele tem... Eu vi outro dia o Zeca Camargo falando disso. É podcast. Ele tem uma coisa de ser um pouco menos, um pouco amador as equipes ainda. Então, quando você tá ali... Fala, não, gente, não é amador, não. Aqui todo mundo é profissional. Todo mundo... Tem a galera... Tem a galera amadora como tem a TV comunitária, entendeu? Exato. Simples assim. Tem a TV comunitária que é amadora. Exato. Então, o podcast também é profissional. Vamos entregar um produto tão bom quanto os caras já entregaram um dia. Exato. Acho que essa era o teu peso, né? Exato. Exatamente isso. Por isso que eu brigo muito na época lá. Pô, putz, assim, eu não vou estender muito sobre as situações, mas foram situações bizarras que eu passei lá pra acontecer esse debate, sabe? De olhar assim e falar, pô, na mesma sala de que você tem mais 4 gerentes de operações, que não tem nada a ver com a história, que tá focado no Rock in Rio, te dando um monte de sugestão e não tá focado, cara. Não tá focado na parada, sabe? Total. Aí você olha assim e você fala, mano, estão tirando meu trabalho, né? Não é possível. Eu tô sendo tirado aqui. Eu me senti tirado esse dia. Eu e o Thiago, né? Que é a gente que tava responsável. Sim. Beleza, apareceu o debate, né? Quem que é o responsável? Flow News. Tá, quem que é o responsável técnico do Flow News? Thiago. Quem chamam junto pra ajudar? Harry. Então, Thiago e Harry são os responsáveis. Total. Então, você tá numa sala, tipo, que as pessoas estavam fazendo reunião pro Rock in Rio, tipo assim, sabe? No meio da visita técnica pro debate, você fala, pô, pra que essas pessoas estão fazendo aqui, pô? Foca lá, irmão. Foca lá, vai lá, foca no seu, entendeu? E o debate... pra mim não me perder. Por que eu apareço primeiro? Porque foi uma vírgula que eu corrigi nos 45. Quando a gente começa a fazer a parada com Tramontina, o ensaio, o Tramontina falando, tem que ter ensaio. Aí eu falei, Tramontina... Aí eu já imaginava que ia ter que ter, né? Mas aí eu falei, Tramonta, esquenta não, velho. Pelo amor de Deus. Eu já tava prevendo isso já. A gente nunca fez isso. Eu falei pro Tramontina, a gente nunca fez isso, Tramonta. Eu tô com essa realidade. Eu entendo perfeitamente que eu nunca fiz isso. Então eu tô estudando e assim, me varando noite, a Ana é a única que pode entender isso que ela viu de perto, focado 200% nisso. Não se preocupa. A gente vai entregar isso aqui, o debate, né? 100% pra você. No meio dessa primeira, teve 2 ou 3, teve 2 ensaios. O primeiro foi de fato pra, mano, assim, vamos alinhar tudo do grosso. Sim. Parte grossa, técnica mesmo. Vamos lá. Pô, então, vários erros aconteceram, eu deixei o Tramonta ciente. Eu falei, Tramonta, cara, hoje o ensaio vai dar erro pra caramba, você vai ver. O monitor vai apagar, um monte de coisa vai acontecer, tá? Que eu já vi que tava acontecendo aqui. Mas assim, a gente montou as coisas aqui, tá meio em cima da hora, perdemos o time um pouquinho de algumas coisas e tal. Mas não se preocupa. Vamos fazer acontecer do jeito que tá e ver pra onde vai. Eu prefiro ter 2 ensaios com você do que ter um só no final e a gente não fazer hoje. Então a gente fez esse primeiro, deu um monte de coisa errada que eu já fui anotando, anotei. Falei, corrige isso aí. Aí eu passei pro Thiagão, Thiagão, a gente não pode dar erro nisso aqui, hein? Já vê sua parte aí, pelo amor de Deus. Quem vai fazer o quê? Que ele tava decidindo, a equipe dele lá dentro, né? Quem que ia ser. Confirma isso aí pra não dar erro. Aí, na segunda, que já tava mais estruturado, realmente já deu pouquíssimas vírgulas ali que faltou, eu percebo e falei, cara, tem que ter um diretor de estúdio. Eu não tinha mapeado isso. Eu falei, putz... Até porque ia estar cheio, né? Porque tem muito assessor. Eu falei, pô, tem que ter um diretor de estúdio. Não, inclusive esse diretor de estúdio para se comunicar com o pessoal lá dentro, entendeu? Sim. É meio que o cara técnico, mas para se comunicar com o pessoal lá dentro. Então, a TV desligou, pô, já sei meio que tá acontecendo. Eu vi que alguém desbarrou no fio, alguém... Aí eu falei, pô, quem vai ser esse cara? Vai ter que ser eu. Não tinha mais ninguém pra colocar. Não tinha mais ninguém. Porque a equipe que eu chamei do Flow tava responsável pela live de baixo.
Uhum. E essa live de baixo, pô, não é que eu deixei ela Deus dará, mas eu não tava tão preocupado com ela. Porque você tinha uma consciência que quem tá fazendo lá sabe muito bem o que tá fazendo, É. já faz isso 300 vezes por dia, Sim. tá tranquilo. Era essa vibe. É isso. A parte de baixo era meio podcast. Mano, meio podcast. É. Os caras ali sabem o que estão Exato. fazendo. É jogo Em cima, não. em cima é Em novidade. cima, de fato, eu tava com 3 caras, um em cada câmera. De fato, eu tava com Cinegra ali, sabe? Os Uhum. caras, um em cada câmera, sabe? Mexeu alguma coisa ali, tava ali Ajusta. ajustando e tal, entendeu? Tinha todo um esquema TV mesmo, tava. A gente tava no nível TV, literalmente ali. Uhum. E aí, falta isso. Eu falo, caramba, faltou esse cara. Aí ia ser eu. Porque não era nem pra mim estar no estúdio. Eu na minha cabeça até então, o que eu tava mapeando? Tá junto com o Thiago ajudando ele. Porque a parte da house que a gente fala, Uhum. né? A parte da house ali, é onde tava todo mundo da parte técnica. Eu tava ali meio que... Eu falei, pô, quando tiver no ao vivo, eu vou ficar auxiliando o Thiago Uhum. lá dentro, né? Então, que ele Mas precisar... no final você ficou um pouco como um jogador solto. Porque aí não. falou, pô, eu tô solto se o Thiago auxilia o Thiago. E aí na hora que você viu que o Thiago não... Quer dizer, o Thiago precisaria de ajuda, mas faltou alguém, você veio pra essa posição, né? Isso. Acabou sendo isso. Porque Aham. antes tem todo um pré Não, que eu antes tava correndo que nem um Isso. maluco. Isso, Antes. aí... Mas pra durante... fazer- pra durante não. Você... Durante não tinha essa pessoa técnica. Aham. Porque tinha a produtora, eu falei, caramba, faltou alguém técnico ali dentro. Ali dentro. É por isso que eu Total. apareço. Então eu tô ali no canto, Uhum. né? Meio que aqui no rádio com os caras, né? Uhum. Tava com o rádio e o foninho mesmo. Aham. Então falava, ajudava a lembrar, né? Aham. Vamos lá, cronômetro. Tipo, falta tanto. Fique esperto com o cronômetro. Eu tava em contato com o Thiago. Sim, E o Thiago reforçava com a equipe dele. Entendeu? entendi. Então eu tava lá com o Thiago. Ó, Thiagão, vamos lá. Ó, cronômetro 10 segundos, hein? Vamos lá, tirar da tela, ou pra colocar na tela. Eu não lembro agora exatamente o que é. Sim, Mas era total. todas essas vírgulas, tipo, pra reforçar o que tinha que colocar. A pessoa já sabia, tava tudo Uhum. lá. A gente tinha todo o mapeamento, mano, tava tudo muito bem estruturado por parte de processo. Uhum. Só que o debate, é que nem eu falo, o que muita gente internamente no Flow não tinha visão, é que a gente tá aqui no podcast. Uhum. Eu gosto de dar muito esse exemplo. Estamos aqui no podcast. Não que não seja importante. Uhum. Mas, cara, caiu a câmera aqui e tal, sei lá, aconteceu alguma coisa aqui. Ó, pessoal, daqui a pouco a gente volta. Se tivesse ao vivo, vai, se tivesse ao vivo. Isso. Daqui a pouco a gente volta aí, dá 5 minutinhos. Ia voltar? Tranquilamente, o público talvez não ia voltar. Esse é o problema que a gente ia ter. No debate, desligou o microfone aqui, ó, eu tô aqui mudo, eu ia falar, esse Tá. operador aí tá me calando. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo a gramofone? A gramofone, ela tá me calando. É isso que o Brasil quer que eu não fale. Peraí, minha câmera apagou? Não é possível. Vocês estão entendendo o que tá acontecendo comigo? É isso que vai acontecer, Esse que é o circo, né? entendeu? Então, assim, no audiovisual, cara, eu acho que ninguém tem essa experiência. É quase que participar do BBB, essa experiência do debate. É muito Poucas única. pessoas vão passar, porque a parte técnica, a parte influencia no debate. Qualquer coisa que acontecer tecnicamente, deu um problema no microfone, o candidato não quer saber. Ele vai usar. Tanto que usou, né? A urna, teve um esquema da urna. Se vocês puxarem, vocês vão ver que a urna, ela é pequena. Foi a única que a gente encontrou ali na Aham. correria. E, mano, tava uma merda pra mexer o papel. Pô, Isso virou assunto. isso já virou assunto. Isso virou assunto. Vocês entendem? A delicadeza, situação? delicado, tudo é muito delicado. Olha onde. Então, ela não conseguia mexer os assuntos. Mas, assim, estavam todos os assuntos fechados. Não tinha como ninguém saber quais eram os assuntos ali. A urna tava fechada. E ela tava ali mexendo, a moça que tava lá, né? Ela mexia e não conseguia mexer direito, porque o papel tava, acho que, um pouco maior e tal. E isso já foi usado politicamente. Aí eu não sei o que tinham muitos seguidores, não sei de qual candidato, ficou falando, lá, ó, caiu esse assunto pra ele por conta disso, tipo, sabe? Porque, Armação, né? Armação, entendeu? Então, qualquer coisa, essa é a minha preocupação maior, que eu tava Caraca. tentando fazer o flow, quando eu falo flow, os cabeças enxergarem, que tava, sabe, uma resistência de muita coisa, a olhar e falar, isso aqui não é podcast, galera. Isso aqui não pode. Isso aqui a gente nunca fez, isso aqui vai ser diferente. E aí, eu queria entender uma coisa com você, né? O podcast, ele tá tomando um volume, um tamanho de mídia Sim. muito grande, tá? A gente tá criando uma indústria muito forte. Você acha que o podcast e os podcasters, eles estão
prontos para aguentar a pressão que é o meio político? Porque cada vez você tem mais candidatos políticos dentro do podcast. Você acha que a galera consegue separar, por exemplo, pode falar, não vou receber o Bolsonaro porque aqui não é lugar dele. O Flow já é um pouco mais democrático, do tipo, todo mundo vem aqui, todo mundo tá convidado, vocês podem vir. E aí você acha que essa briga política, o podcast, ele tá pronto para isso? Cara, tranquilamente. O que tá acontecendo é o que mais vai acontecer daqui pra frente. São formações de nichos. Uhum. A gente tava até conversando sobre TV lá e tal. Cara, o público se divide demais. Antigamente você não tinha a atenção em nada, era na TV e pronto, acabou. O próprio podcast em si, eu acho que é a melhor ferramenta para você fazer o que você quiser, sem nenhuma cagação de regra. Porra, total. Hoje, vamos lá, o podcast é uma mídia. Uhum. Enfim, todo mundo já tá aprendendo isso, mas eu tenho que ficar repetindo pro pessoal entender de uma vez. Então, vamos lá. O que é uma mídia? É uma TV. É um rádio, uma revista, um jornal. Uhum. Que mais? Sei lá. Enfim, os principais, vai. Então, o podcast tá ali no meio. Beleza? Quando você cria o seu podcast, cara, assim como as TVs também são assim, assim, elas só não assumem. Uhum. Mas a gente viu um tempo atrás, Bolsonaro frequentemente indo no SBT, por exemplo. Sim. Que o Silvio Santos não falava que era bolsonarista, mas assim, naquele momento, o SBT era bolsonarista. E o SBT é o mais liso de todos. Ele vai, em toda a história, ele sempre foi com todos. O Lula esteve lá dando entrevista também na época que o Lula estava em alta e por aí vai, entendeu? Então quem tiver em alta, o SBT é liso. O Record você já vê que é totalmente bolsonarista mesmo, talvez por conta de religião e tal, você percebe tranquilamente a pauta, né? E é nicho, cara. Então, o Flow é mais É de direita, é de esquerda. Vamos dizer que ele é democrático, mas sempre pintam ele de algum lado. Uhum. O Podpah, assumidamente, não é anti-bolsonarista, Uhum. mas não necessariamente fala que é de esquerda. É verdade. Entendeu? Tem um monte de gente envolvida, Mind, não sei o quê, um monte de gente por trás deles ali que podem ser e podem flertar ou coisa do tipo, mas nunca se posicionou. Uhum. Por exemplo, entendeu? Você pega, sei lá, qualquer outro podcast que queira tomar um lado, tá no total direito, é isso. Porque o ponto é esse, é como se fossem canais. Uhum. São vários canais dessa mídia, a mídia TV e os canais, entendeu? Então cada um consegue tomar o lado que quiser. Essa é a maravilha. Por isso que eu me apaixonei pelo podcast, cara. Total. É muito por conta disso. Ele tem a democracia não só na hora de você criar o seu programa dentro dessa mídia, como também a parte de você fazer do jeito que quiser. Vai fazer com poltrona, com mesa, com... Cara, não tem regra. E quem tenta colocar... Né? É um caos criativo que a gente tava falando. A TV, criativo. Se você não seguir o mínimo da cartilha, você não consegue atingir o público. Não consegue, até porque o sinal dessa TV chega para um público diferente. Então, se você tentar mudar, é arriscado mesmo, entendeu? O Pod Night lá, hoje, existe ainda o SBT Pod Night. Eu tava vendo lá, tem 3 programas. O Pode Ser, tem o do Diguinho Coruja e mais um lá, que eu não lembro qual é. Da filha do Portiolli? Acho que é a filha do Portiolli. Não, tal Pode Ser lá. Não, Pode Ser, da filha do Portiolli. É dela? Ela que tá apresentando? É ela que apresenta. Não sabia não. É que ele apresentava antes, né? Ele que apresentava antes, o Pode Ser. Não, dela Pode Ser Mais, o dela. Oxi. Tá. Deve ser algum programa dentro do próprio... Tá. Então, cara, é tudo muito democrático, não tem muita regra. E quem tenta colocar o negócio numa regra, se ferra, porque... Entendeu? Eu vou dar um exemplo. Se as pessoas que trabalham com podcast assistir com atenção, vai notar que a Globo está atualmente no ar com um dos maiores podcasts que ela tem, que é o do Daniel. Tem corte, tem comercial? Entendo. É que a TV não tem como fugir muito, pessoal. A TV não consegue colocar 2 horas seguidas de um flow. Total. Não consegue. Eu tô vendo também como é que é? Sei lá. Mas o podcast entrando muito em... O programa da Cissa Guimarães é um podcast. Sim. Eu olhei os cortes, o tipo de câmera. Sim. Falei, cara, isso aqui é um podcast. Tá virando aqui um
muito podcast. O Daniel, mesma coisa. Você assistiu? Assiste vários episódios lá pra você ver. Aham. Cara, você vê que a conversa é muito mais solta. Tem uma pauta, tem tudo, mas não é aquela coisa regradinha. Ô, eu tava vendo, acho que do Bruno Marrone, né? Do Bruno Marrone que eu tava vendo. Sim. Passou essa semana. Olha a parte 1, teve 2 partes, se eu não me engano. Olha a parte 1. Tem uma hora que o Daniel pega a água lá e vai entregar acho que pro Marrone, eu não lembro pra quem. Cara, você percebe tranquilamente que aquilo poderia ser cortado pela TV e eles não cortaram. Você percebe que é um erro. O Daniel fica meia hora entregando a água pro Marrone, eu acho. E ele não estica a mão. E ele não estica a mão, ele ficou brisando, eu não sei o que aconteceu. Eu falei, cara, isso aí facilmente seria cortado. Na hora. E pra não interromper o papo ali, que nem era um papo normal, tranquilo, ele não interrompeu. Ele ficou meia hora ali, tentando dar água pros caras e tal. E você vê que naquele modo perfeição de TV, você vê que, cara, isso aí era pra ser cortado, assim, era, entre aspas. Sei lá, alguns anos atrás, já na hora, um diretor ia falar, corta, Daniel, termina de entregar, beleza, água. Vamos voltar daí? Exato. É isso, Exato. Essa conta. E os blocos, eles são muito mais soltos. Uhum. Então, entrou num bloco de uma conversa que eles estão falando ali do passado deles. Pô, fica tipo quase uns 5 minutos conversando mesmo, sabe? Aquele papo mesmo ali. Uhum. Aí você percebe, dá pra... A gente tem uma sensibilidade pra entender quando o cara cortou a câmera ali e tal, mas você vê que tem bem pouco, que o papo Sim. é muito mais fluido. Você consegue entender a história de uma forma muito mais tranquila. Não é aquela coisa jogada, solto, pá, pum, comercial. Aí voltou, pá, pum, comercial. Entendeu? E aí vem a música e tal. Eu falei, caramba, isso aqui é um podcast. Isso é um podcast. Eu vi o novo da Sandy no Multishow, podcast também. Eu vi ela com o Lineker, entrevistando a Lineker. E aí, entrevista, música, mas podcast. São de papo aqui, soltona. Aí elas falaram alguma coisa, aí pum, entra a música. E aí, mas muito mais Focado no conteúdo, né? Focado no conteúdo. Exato. Total, assim, total. Entendeu? E assim, é bonito, é TV, cara... Pra mim, tem uma grana que a televisão tem que faz uma produção ficar gigantesca. Você tem banda ao vivo tocando, espaço pra todo mundo. Exato. Cara. Que nem, programa de plateia tem toda uma regra e tal, mas o que pra mim define, se você me perguntar, o que pra você é o podcast? Pra mim, é algo que seja orgânico. Entendeu? Algo que seja orgânico. Então, tem um papo sincero ali no meio, ali, por mais que vai cortar uns trechos, isso pra mim é podcast. É isso que eu sinto muito do podcast. A democracia que eu vejo é nisso. Eu tava falando na live lá, ou conversando com alguém esses dias. O nível que você precisa ter pra você participar dessa mídia, ele é bem menor do que você chegar numa TV, num rádio. Ou você criar o seu jornal. Sim. A barreira de entrada é menor. A barreira de entrada é muito menor. E você consegue passar a sua informação, que é o principal. Até porque estamos gerando conteúdo aqui. Até porque tem estúdios hoje em dia. Que você vem aqui e aluga por hora, né? Antigamente você não tinha essa quantidade de estúdio, aí você tinha que montar, aí a barreira de entrada era maior, porque você tinha como montar o seu próprio estúdio. Sim. Comprar todos os equipamentos. Agora você não... Até essa barreira ficou mais fácil. Exato. E tem aquela barreira que eu falo. Tô aqui olhando pra câmera nesse momento agora. Cara, é o que eu falo pra todo mundo. A câmera, ela sempre intimida. Mesmo você tendo experiência. Porque quando eu olho pra câmera, eu não sei o que acontece com todos nós, mas você fica com uma certa vontade de ser um pouquinho de nada alguém que você não é. Você quer... Entendeu? Você já muda a postura, você já... Eu tava aqui tranquilo com você, velho. Olho pra câmera, já dá vontade de ficar posturado. Você cria uma persona, né? Não necessariamente você criar você ser ator e mudar quem você é. Não, mas te traz uns gatilhos estranhos. Sim. E todo mundo que trabalha com isso e já falou pra uma câmera ou experimenta falar, você vai notar isso aí. Vira o seu celular e tenta fazer alguma coisa pra sua rede social pra você ver. Você vai notar que o seu cérebro vai falar, postura, não sei o quê. Ou na hora de você falar, você vai ficar preocupado. Ih, será que eu tô falando certo? Não, você falou, eu já me ajeitei na cadeira. Entendeu? E me ajeitei na cadeira pra falar com você sobre o Clube do Podcaster. Boa. E aí eu quero entender
com você o que é o Clube do Podcaster. E como você chegou nessa ideia. Cara, nessa oportunidade que eu tive aí de participar desse mundo da podosfera aí há quase 5 anos já, eu acabei tendo muita possibilidade de fazer muito networking, né? Então, Uhum. desde o Foto 21, eu já fazia consultoria já. Ali eu já estava fazendo consultoria, ali eu já estava fazendo, às vezes, mentoria também. Não, mentoria foi depois, mas consultoria eu fazia bastante. E aí eu tava com muitas vírgulas soltas no próprio cenário do podcast que me incomodavam. E aí eu fiquei pensando, falei, pô, como que a gente pode ajustar isso aqui? Eu gosto muito de ajudar as pessoas, ver o todo, né? Muitos projetos que eu tive vem do todo mesmo. Então, pô, eu já tive um site de música eletrônica lá atrás, em que eu subia matéria de um monte de cara que hoje tá aí voando, trabalhando com vários artistas pop aí. Aquele projeto de DJ Aquele projeto era maravilhoso. eu recebia os DJs em casa pra mostrar o trabalho dos caras. Então a técnica era receber um DJ famoso e um novato. Pra ganhar a audiência do DJ famoso, já tinha... Sem querer, eu tinha já a estratégia do Flow na época. Sim. Nesse projeto. E eu nem percebi. Hoje, falando com você, que eu fui perceber, porque a estratégia era essa. Eu convidava um DJ fodão e um DJ de menor, né, alcance. De menor alcance, mas de menos menor conhecido. alcance, menos conhecido. Cara, pra pegar a audiência do grande, meio que construindo ali alguma coisa, né? Pra dar oportunidade pros pequenos. E aí, um Instagram de drone que eu tenho, Drone Racer BR também, tipo, tem vídeo divulgando os vídeos dos caras, e não tem um vídeo meu, deu voando nada. Tipo isso. Então, cara, eu falei, pô, aí tem um cara que ele faz um clube de criadores que fala, chama Johnny Vicari. Ele fala muito de YouTube, é muito legal, se inscreva no canal dele, vocês vão aprender muito sobre YouTube, muito insight ali pra quem cria conteúdo. Eu falei, caramba, vou roubar a ideia desse cara, vou copiar a ideia desse cara, mano. Copiei mesmo. É o que eu falei pra você. Sou bom em copiar, velho. Vou lá e copio mesmo na caruda e... É cópia mesmo, e aí? É bom! E aí? É cópia mesmo. E aí ele tem o dele, só que eu quis fazer uma versão mais 2.0, sabe? Porque a dele é mais focado ali na comunidade ali. Então fica quase que igual o Eric faz com a Podcast Experience, né? Total. Eu quis escalar um pouco mais isso aí. Que aí são 3 frentes. Então tem uma parte ali que eu vou dar algumas aulas, né? Elas estão gravadas, mas ainda estou subindo para a plataforma que deu problema. Essa parte um pouco da comunidade ali. E uma parte também que eu fiz um cardápio online, vamos dizer assim, né? Então, para quem participa, eu quero que seja um clube de benefícios mesmo, não uma comunidade. Certo. Entendeu? Então, para quem participar, ter, enfim, benefícios, descontos em estúdios, em vários tipos de serviços ligados ao podcast. E dentre eles, ter também possibilidades de contato e a chancela de que, com esses 5 anos que eu tenho que eu fiz de network e conheço o mercado, mostrar o que é bom e o que não é, vamos dizer assim, entendeu? Meio que ser um ditador aí nesse caso, mas não um ditador mesmo, mas mostrar pro pessoal. Mas é uma curadoria. Uma curadoria, esse é o ponto. Que o ponto todo tá na curadoria. Até comentei com você, isso pra quem não é de São Paulo ou não é de uma capital e precisa vir gravar, faz muita diferença. Exatamente. Faz muita diferença. Esse é o ponto, assim, sabe? Tipo, eu sou um cara que eu conheço bem Curitiba, mas eu não sei quem são os estúdios bons de Curitiba. Sim. Não tenho a mínima ideia de quem é. E aí eu sei que eu tenho lá o clube de podcast que vai me indicar 3 estúdios ali de Curitiba que eu consigo falar, putz, se tá aqui nessa lista, tem qualidade. Exato. Então agora eu só preciso ver preço e localização. Exato. Você me tira um trabalho. Exatamente. E eu não venho concorrer com o Google. Porque é o que eu falei, se você atende bem o seu cliente no primeiro dia, e a jogada é muito essa, e assim, não tá errado, tá? Quem faz isso não tá errado, mas, pô, você atendeu muito bem seu cliente no primeiro dia. Você já vai lá e fala, dá uma notinha no Maps, lá pra mim, lá no Google, lá. Dá uma notinha. Ele vai lá dar nota lá pra você, lá. Aí, você vai lá, presta um mau serviço pra outro, no decorrer do caminho vai acontecendo várias coisas e tal. Quem confia que esse comentário, essa nota vai ser real de fato, entendeu? Total. E aí, o clube ele vai ter um mínimo padrão.
Então, não vai entrar qualquer um. Então, a Gramofone é uma parceira, inclusive, do clube, né? Porque tem uma estrutura excelente. Não é porque eu tô aqui, porque o Ale me chamou, não. Porque tem uma estrutura excelente mesmo. Eu falei pra ele, cara, você conseguiu fazer... E assim, isso não tinha te falado lá, mas você conseguiu fazer aqui no espaço que você tem, são 2 salas, né? O banheiro e tal. Uhum. Pô, é um espacinho muito legal, não é aquela coisa, não é apertada, espremida, e ao mesmo tempo não é um estúdio gigantesco. É um estúdio que eu chego, me sinto confortável em qualquer lado. E assim, fora o ambiente mesmo, que é totalmente instagramável e tal, tem toda uma coisa que, cara, é na medida, assim, que eu nunca vi em nenhum estúdio. Uhum. Pensar tão bem assim, é tipo, a que eu falei pra você, do camarim que você criou ali na metade. Pô, você conseguiu transformar em uma sala, o camarim, em uma coisa bonita, não é aquela coisa jogada. Sim, Né? total, foi muito bem. E assim, fora o atendimento também, enfim, eu sei sua preocupação, sei da sua expertise, né? Aí um colega seu entra em contato aqui, colega seu não, um concorrente seu entra em contato comigo no clube. Ô, Harry, como é que eu faço pra ter meu estúdio no clube? Não faz, cara. Enquanto eu tiver com a Gramofone, ninguém entra como parceiro. O seu estúdio vai estar lá, porque é um cardápio online. Como, assim, se você entrar agora em www.clubedepodcasters.com.br, vocês vão pesquisar estúdios do Brasil inteiro. Mas poucos têm lá um selo de qualidade gigantesco dourado. Você chegou a ver? Não vi ainda, não vi. Depois você olha. Tem um selo de qualidade gigantesco dourado lá. Selo de qualidade. São poucos que tem. São poucos que tem, entendeu? E é isso, é o tal da estrela Michelin, que já tinham comentado comigo. Eu nem sabia disso aí. Você acredita que eu nem sabia dessa tal de estrela Michelin? Mas foi meio que pensando nisso mesmo, em olhar e pensar, pô, esse estúdio tem uma estrutura boa, atende bem. E pra entrar no clube não é questão de ter câmera 8K, não. É ter um conjunto mínimo que eu sei, eu com a experiência que eu tenho, né? Porque a gente vai já viu atender essas pessoas. Já vimos estúdios com câmera 8K que com atendimento péssimo. Péssimo, não adianta nada. Exatamente, entendeu? E eu tô vendo isso muito de perto. Eu tô entrando em contato com as pessoas procurando estúdio. Não tô procurando para apresentar o projeto. E aí eu vou até emendar uma pergunta para você. Qual é o maior erro, porque eu vi você respondendo isso na live, qual é o maior erro que você vê os estúdios hoje de podcast, que os estúdios têm, quando você tá procurando? Cara, atendimento é top 1, fácil, disparado. Atendimento entendeu? Pô, pra vocês terem uma ideia... Atendimento, você fala, você manda mensagem, o cara não retorna. Manda mensagem, o cara não retorna. Dificuldade de visitar o estúdio, assim, de uma magnitude absurda. Porque assim, é claro, é bom você conhecer o cliente antes. É bom você entender. Até pela segurança do estúdio. Claro. Entender o mínimo. Mas eu não consigo... Mas o problema é que eu tentei agendar e a pessoa, ela... que hora que dá pra você? Fala você, filha, porque você tem um estúdio agendado que tá te pagando. Eu ainda sou um potencial cliente, mas me dá alguma data e horário. Uma conversa dificultosa. Tipo, total. Sabe? Tipo, juro pra você que aconteceu. Eu desisti. Algum estúdio na Zona Norte, nem lembro qual é. Mas, cara, tentei entrar em contato, a pessoa... uma resistência. E não é resistência de eu ir. É uma resistência mesmo de um mau atendimento. Não é aquela coisa que... Despreparo, falta de treinamento, Exato. Né? Entendeu? E eu falei, caramba. E assim, tô conversando com uns 20 estúdios diferentes. E assim, com cada um enfrentando um problema diferente do atendimento, sabe? Aí você vê, boa parte dos estúdios, quem cadastrou foi a Ana. A gente não achou foto. E é aquilo que eu tava conversando aquele dia. Acho que você que me deu insight. Né? Falou, cara... Realmente, às vezes eu falei, você não tinha entendido, mas você soltou isso. Eu falei, cara, realmente, você tem razão. Mesmo assim, você não entendeu, não foi bom. Você não entendeu, mas foi bom. Que ótimo. Você tinha falado alguma coisa. Não necessariamente o cara precisa ter um site, mas ele tendo uma rede social atualizada já é o suficiente, né, para estar no clube. Meio que você falou isso, né? Sim, falei, cara, realmente faz sentido. Eu não tinha pensado nisso. O cara não tem um site, mas ele tem um Instagram bonito. Uma rede atualizada. Pelo menos, sabe? Viva, né? Pelo menos isso, entendeu? Eu falei, cara, realmente, acho que eu não... Porque eu tô montando cada vez mais os requisitos mínimos para ser parceiro, né? O principal é atendimento, tem que estar afiado. Mas alguns requisitos... O principal é responder. Respondam. Respondeu, já tem um ponto. Já tem um ponto. Já é um bom ponto. Mas é meio que isso, entendeu? Caralho. Cara, atendimento...
de estúdios. Pelo amor de Deus. Porque assim, qual que é o fenômeno? Eu entendo o fenômeno, tá? Muitos estúdios não trabalhavam antes. Eles abriram estúdios por conta do podcast. O Flow trouxe esse mercado. Foi. O cara abriu um estúdio pra podcast, entendeu? Então, Eu, quando abria o estúdio da Gramofone, eu já era uma produtora e eu abri o estúdio porque eu tinha um cliente que eu precisava gravar e eu só encontrava estúdio de banda. Então, eu tinha que gravar no mesmo... E aí, sim, estúdio de banda, pra quem conhece, é uma Heineken jogada no canto com teia de aranha, um Sonex cheirando a maconha. É isso. sim. E é aquele lugar meio cativeiro, com a porta desse tamanho. E aí, tipo, umas professoras de faculdade tá falando, cara, é meio estranho esse lugar. Eu sempre uns lugares tocados, assim. Então, essa foi uma das coisas. E aí eu montei a Gramofone justamente por isso. Porque não tem estúdio de podcast. Hoje em dia tem muito, mas quando eu montei tinha poucos. Pois tinha, velho. Sei lá, tinha o Banca, tinha um ou outro, assim. A Sim. Lu do Banca e mais uns 2 ou 3. Então. No máximo. E aí hoje você tem uma coisa... Tem tanto que precisa de uma curadoria do clube do podcaster pra você montar o seu... Ter o seu podcast num lugar legal, seguro, com segurança de informação, porque muita coisa que sai da mesa, muita coisa que sai daquela sala ali de network, sai informação ali que é sigilosa, muito negócio acontece ali, muito antes de sentar aqui. Exato. E é muito boa essa ideia. Exatamente esse é o ponto, cara. Então, não é qualquer um que vai entrar no clube, não é vendido vaga. Assim, como eu falei, pega a Zona Oeste. Tem 5 estúdios na Zona Oeste. Os 5 estúdios estão cadastrados. Só que só um tá escrito lá, parceiro do clube. Esse é o que eu indico. O resto é da sua conta. Boa. Eu estou te mostrando, entendeu? O clube vem com isso. E aí, vamos agora para as perguntas finais. Bora. Umas perguntas, um jogo rápido. E aí, a minha primeira pergunta é: quem você gostaria de ver sentado aí? Dando uma entrevista no podcast para podcaster, você acha que tem conteúdo para falar de podcast? Cara, você gostaria de falar com... Vale a Ana também, tá? Ih, essa aí é difícil dela querer aceitar, viu? Dificílimo. Ela não foi nem no da minha mãe ainda. Minha mãe falou que ia chamar ela lá. Ó, se você chamar... Você vai chamar quem tem projeto também, né? Todo mundo. Não só quem for tá... legal. Cara, talvez você poderia ouvir as dores de quem tá começando. Seria uma pauta legal. Tem um cara que ele tá muito engajado com o projeto dele. Muito engajado mesmo, que eu ajudei bastante lá no início. Inclusive, eu tenho que dar uma ajudinha pra ele, que ele me pediu de novo. Que é o Lorde. O Lorde, ele fez um podcast chamado... Como que é o nome? Por que deu branco em mim agora? Tava tentando lembrar o nome dele. Hype Talks. Que é pra falar meio que sobre essa criação de conteúdo pra chegar no hype. Tem toda uma... Que legal. Tem toda uma... Ele sabe explicar melhor, porque eu sou muito ruim de explicação. Mas, cara, é um cara que tá... Ele, assim... Ele também trabalhava lá no Flow, lá. Ele cuidava de processos mesmo lá no Flow. E aí ele trabalhava lá no Flow. É um cara que ele, dá uma atenção legal pro projeto dele. Não parou mesmo saindo de lá, porque ele fazia no estúdio do Critique. Legal. Entendeu? Meio que... Não é que o Flow ajudava ele, não. Ele conversou com o pessoal do Flow SA, o pessoal do Flow SA deixou ele usar lá. E também virando uma vitrine, né? Porque ele tá chamando também bastante influenciador grande e tal. Ele tá conseguindo chegar numa galera que faz parte de criação de conteúdo, sabe? E, cara, é legal você ouvir um cara que, assim como eu lá no Gringos, tá fazendo tudo sozinho. Porque lá no Gringos, legal. Assim, só pra te dar um panorama geral, Gringos, o Ney, ele tem uma loja de disco, só pro pessoal entender, tá? Ele tem uma loja de disco há 25 anos. Eu tô falando 25 anos, 30 anos já. Acho que ele tem 30 anos já de loja. Há muito tempo. Foi por isso que eu me junto com ele, estrategicamente. Ele conhece as pessoas e eu sou o nerd da parte técnica. Então, toda a estrutura que fiz, então, desde criar thumb, tudo, eu que fazia. E ele apresentava praticamente isso, entendeu? No resto, ele, na época, não fazia mais nada.
E eu sei o quanto foi dificultoso isso. Eu sei o quanto é trabalhoso isso. E é legal você trazer aqui, quem sabe, a visão de um cara que tá fazendo e acredita no projeto, como ele tá acreditando e continua. E mesmo ele tendo saído do Flow, que poderia ser um puta baque, porque quando ele tava no Flow, eu revezava lá, eu que operava. Sim. Eu tava operando, aí a gente revezava às vezes com outro operador lá e tal. E quem mais? Tinha um pessoal ajudando também ele fazer thumb de corte, fazer o próprio corte. E eu acho que hoje ele tá fazendo tudo sozinho de volta. Caraca, que Porque, paulada. porque ele saiu do Flow também, Aham. ele não tá mais no Flow. E aí, como ele saiu, deram, né? Falou, não dá mais. Não dá mais. Não dá mais pra ele fazer. Então, não deixaram ele fazer mais lá. E ele é uma pessoa legal, cara, pra trocar Boa. uma ideia sobre essa Essa dor do início, né? dor do início, sabe? Boa. Vai ter bastante assunto ali que você vai conseguir extrair Boa. dele pra quem Quem tá fazendo pode. Vou entrar em tá contato. fazendo. Pegarei esse contato dele com você. Hype Talks. A outra pergunta é: qual podcast eu não posso passar essa vida sem ouvir? Pode ser um episódio, pode ser uma série, pode ser. Assim, ó, por curiosidade, tá? Quem trabalha com podcast normalmente não. Assim, não sei você, mas é difícil pegar um pra ouvir mesmo, assim. Ser fã de um. Que nem, sou fã do Flow, sou fã do Não. Primo Rico. Não, eu vou por convidado. Jovem Nerd até começar a fazer podcast. Depois eu parei de ouvir. Entendeu? É meio que isso. E eu não acompanho nenhum direto, mas eu acompanho, às vezes, alguns convidados em podcasts estratégicos. Uhum. É tipo isso, sabe? A gente Eu ouve sei podcast todo dia. É. Normalmente a gente ouve podcast todo dia, mas nunca é alguns. Que é sempre o podcast. Acho que só o Danilo do Acordo. Ele é fielzão, ele escuta a série inteira. Sério? Ele veio aqui e falou pra mim. Falou, nossa, eu escuto inteiro. Todos que saem, toda semana, religioso. Caramba. Qual que é? Ele escuta uns Eu 3. acabei no- Ele escuta uns 3. Eu não assisti o episódio com ele ainda. Caramba, que engraçado, mas eu não sou bem fiel raro, a nenhum. mas é raro. Cara, tem uma mulher que uma vez ela foi lá no Critiquei, eu acho que nesse dia, eu não sei se nesse dia eu operei, ou eu tava lá ajudando. No Critiquei, mas eu vi que tem um episódio recente, tá? Que ela foi de novo, mas pega o primeiro. Uhum. Foi 2 horas e pouco de episódio. Puta, aconselho pra qualquer um, porque ela é uma mulher que ela fala sobre o futuro. Mano, eu não sei, é meio uma pequena gênia, sabe? Uhum. Ela tem um livro muito bom que eu quero comprar, inclusive. Não lembro o nome agora, tá anotado no meu bloco de notas. Faz muito tempo. Foi lá no Critique que eu anotei e eu acabei não comprando. Mas ela falou de uma coisa que até então eu nunca tinha ouvido. Eu escutei primeiro falando por ela, e agora eu tô escutando algumas pessoas falar. Ela saiu bem antes, né? Agora eu tô escutando umas pessoas outras falarem por aí, LinkedIn da vida, sabe? Que é pensamento crítico. Ela falou bastante nesse episódio. Inclusive, eu quero reescutar esse episódio pra entender melhor. É Marta Gabriel. O nome dela é com TH. Marta com TH. Marta Gabriel no Critique. Boa. Especificamente no Critique, que foi um papo muito bom. Um papo muito bom. Aquele que você, tipo, começa, quer anotar tudo, assim. Acho que eu tava operando mesmo esse dia. Aí que eu não tive a oportunidade de anotar nada. Anotar, não consegui. Eu vou... Me lembra, amor, manda mensagem pra mim aí. Aproveita e me manda mensagem pra mim lembrar de escutar de novo. Eu quero assistir de novo. É assim, eu lembro que ela falava cada coisa que eu falava, mano, é isso. E eu já tenho um pouco já de pensamento crítico do que ela falava, dessa forma. E aí eu lembro que eu tava escutando e o que me interessou muito é de expandir isso. Porque é isso que me ajuda muito a ser autodidata. Porque eu não tenho faculdade de audiovisual. Uhum. Eu não tenho faculdade de TI. Eu trabalhei há 10 anos com TI e eu trabalho há 5 anos com audiovisual. Entendeu? Eu sei o básico de luz, eu sei o básico de áudio. Eu sei o que você precisa usar de básico para você começar qualquer coisa. Por exemplo, entendeu? Sim. Quer ir a fundo numa direção de fotografia? Realmente não tem. Uhum. Entendeu? Mas o básico, para saber, para não ser enganado, eu sei das coisas. É isso que eu gosto de aprender. Entendeu? Total. Então, ela me trouxe muito isso. É um episódio que você vai Pô, quero ouvir. explodir a cabeça, pode ter certeza que vai te abrir muito a mente. E a última e a mais importante das perguntas é: aonde encontramos Harry Góes? Pois é, antes estava Harry Góes Oficial, eu mudei, tá? Só o Harry Góes no Instagram. Mas quem tiver LinkedIn, aconselho seguir no LinkedIn, tá? Porque eu tenho subido aliás, estou preparando muita coisa para subir lá. Uhum. Instagram eu vou começar gravações já de muita coisa também que tá anotado, mas o LinkedIn é onde eu vou dar mais atenção. Boa. Instagram, para você que faz podcast aí, ali você não vai arrumar nada. Você só vai arrumar audiência, só audiência.
Se você quer negócios, se você pensa no seu podcast como negócio, que é o que eu vou tratar muito dentro do clube, LinkedIn é o canal. Total. LinkedIn é o canal. E assim, não é pra ficar jogando nada com chat GPT não, tá, galera? É realmente ali você entregar algo de valor. Entendeu? Entregar algo de valor. Então, Harry Góes em tudo, mas procura Harry Góes no Instagram, que eu tô lá bastante também. E Harry Góes é no LinkedIn. Tem YouTube, eu não mexo muito, eu vou começar a subir vídeo lá, mas YouTube é Harry Góes também. Vai achar fácil. Harry Góes que é fácil de achar, inclusive nas IAs, que eu encontrei Harry Góes na Manus e ela deu um nome maravilhoso, que eu achei que era o nome da sua empresa. Vou usar, hein? Cara, que é a Harry Góes, não, é a Góes Content. Góes Content. Cara, ela já deu o nome falou, tá aqui, Harry Góes que... como é que é? Harry Góes que é fundador da Góes Content e do Clube do Podcast. E Clube do Podcaster, ela já acionou. Tá atualizada com o clube, né? Cara, já tá atualizada no clube. Mano, como é que pode, velho? Que loucura, né? Muito legal. E oficialmente mesmo eu divulguei o projeto semana passada. Semana passada que eu divulguei mesmo, de fato. Até então, no site mesmo não tem nada com o meu nome. Em nenhum lugar do site, sabe? O sobre. Não tem um sobre lá falando, esse projeto foi criado. Não tem nada dando carteirada ali de sou eu que fiz. Essa cara é escrachar, né? Não tem. Loucura o que as IAs estão fazendo, né? Muito louco. É muito louco. Que maluquice, velho. Doutor, muito obrigado por compartilhar tudo o que acontece por trás da câmera. É nóis, meu querido, é nóis. Todos os nossos sofrimentos. Pois é. Espero ter ajudado o pessoal a entender como que é os bastidores, que não é tão fácil quanto parece, né? Dando essa visão do que ninguém tem. Um pouco de tudo, tem um pouco de técnica, tem um pouco de inteligência emocional, tem um pouco de política, tem um pouco de tudo. Política eu tenho um pouco, viu? Tem que aprender mais. Falar pra você. Tem hora que eu dou uma olhada em algumas coisas que eu falo, nossa, eu só me recuso. E às vezes eu tenho que só fingir demência, que nem eu aprendi essa técnica ainda. Essa técnica aí que alguém me explicou, falou, não, finge demência. Eu falei, putz, tem que fazer isso. E como eu sempre digo, pra finalizar, só vai. Boa! Então, você que tá aí, só vai, curte, compartilha, comenta, faz os trem todo. Esse podcast para podcasters é apoio da Podcast Experience, que é a nossa comunidade, a gente tá lá trocando ideia, falando, e também da ABPod, Associação Brasileira de Podcasters. Se você ainda não é filiado à ABPod, entra lá, faz seu cadastro, porque ali a gente está conversando e trabalhando para melhorar o mundo do podcast, tá bom? Fui! Valeu! Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.